Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Na Cabana Podcast. Roda a vinheta! É isso aí galera, mais uma vez eu queria agradecer você por acompanhar o nosso podcast, nosso canal. Divulgue, curta, comente, compartilha com o pessoal para que nossos vídeos tenham relevância e possam alcançar mais pessoas. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, a aventura na vida dela é o que não falta. E vamos conhecer um pouquinho da história da Thaís Teixeira. Valeu, Thaís! Obrigada, obrigada Bruna pelo convite. Quero contar tudo para vocês aqui, espero que vocês gostem. E bora lá, amei seu cantinho aqui. Valeu, obrigado. Vamos bater papo, porque bater papo descontraído é o que rola, né? Exato, é falar gostoso, um pouquinho da né? vida, né? Exato. Vai se conhecendo, vai, né? Contar um pouquinho dos meus desafios, das coisas que eu gosto de fazer, conto tudo. Da onde a Thaís veio? Eu sei que foi da barriga da sua mãe, mas calma. Bom, eu sou daqui de São Paulo mesmo, da capital. Região norte, lá de São Paulo, Brasilândia. Hoje eu não moro mais com meus pais, né? Sim. E, gente, sempre gostei muito de estar na natureza, desde de criança. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas de onde veio esse interesse? Eu acho que a gente acaba resgatando muita coisa da nossa infância, né? Sim. E quando criança, eu tenho mais dois irmãos, a gente ia nos finais de semana brincar numa escola. E nessa escola tinha uma floresta perto. Meu pai deixava a gente ficar livre. E sempre gostei de subir em árvore. E aí quando ia para Minas, que a minha família praticamente toda é de Minas Gerais, então eu ia ficar com a família, com os primos. E aí a gente tem mais liberdade, fazia fogueira, fazia cabaninha, brincava, pescava. Então, engraçado que depois, na vida adulta, eu comecei a sentir falta dessa conexão. E aí, comecei a vontade de praticar. Então, pô, você é da selva de pedra. De pedra. Sempre foi? Sempre fui, sempre Mas morei aqui. a sua conexão, então, na verdade, era quanto a viajar para Minas, assim, viagens com a família? Isso, começou com essa questão mais familiar. Uhum. E aí, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu comecei a praticar montanhismo. Ah, legal. E aí eu falei, preciso me conectar um pouco mais. Queria fazer, só que não sabia como, porque mulher fazer sozinha é perigoso, né? Sim. E aí, aquela coisa de começar a fuçar na internet, comecei a encontrar alguns guias, algumas expedições. Falei, vou começar a fazer sozinha. Porque minhas amigas nunca tinham esse interesse de fazer esse tipo de atividade. E aí eu comecei a gostar, a praticar, mas sentia que faltava alguma coisa a mais, sabe? Na verdade, para quem não sabe, o que é o montanhismo? O que se faz, né? Existe uma grande diferença, a gente fala, entre o hiking e o trekking, né? O hiking é aquela trilha que a gente faz um bate-volta. Geralmente você leva sua mochilinha, vai e volta. No trekking, que a gente faz as travessias, que geralmente são em montanhas ou mata, você vai, você acampa, você dorme na montanha, então você tem a experiência do desafio de levar uma mochila pesada. Os percursos são extremamente longos, você tem que dormir em algum lugar, geralmente você leva tua barraca, né? Existem alguns pontos que tem alojamento, mas a grande parte você tem que levar aquela coisa roots, que você vai dormir de preferência no cume. E essa experiência que eu comecei a gostar e me desafiar. E na montanha não tem como você voltar. Fala assim, não quero mais, quero voltar. Você tem que ir, começou, você tem que ir. E você vai e depois você volta. E volta, que é o desafio. E não adianta falar assim, a gente sempre geralmente posta e fala daquela parte maravilhosa, que lindo, contemplando, mas todo mundo dá aquela reclamada de, tô cansado, ou choveu, ou pedras no caminho, sabe? Porque é cansativo também. Mas o ideal, acho que assim, o legal é que a gente sempre valoriza e depois contempla o lado positivo, né? E tem muito perigo também, assim, nessa questão de montanha, né? Justamente, imagina, você torce um pé lá, sei lá, pisa num buraco, qualquer coisa do tipo. Exato. Foi aí que eu comecei a pensar, e se? E se acontece um acidente? E se de repente o meu guia se perde? A gente tem que ficar uns dias a mais. Será que ele sabe se virar? Será que eu vou saber me virar? Então eu comecei a sentir que faltava essa preparação que eu não tinha. Eu só via na TV, que geralmente mostra esses programas de sobrevivência, o que se faz numa situação de emergência. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e encontrei o mundo do bushcraft, que é a arte mateira. Eu falei, nossa, essas técnicas existem no Brasil, olha que legal. E aí eu comecei a fazer esses cursos que começaram a me dar essa direção do que fazer e segurança, né? Porque a gente acaba até ficando com mais autonomia também, se caso precisasse.
Mas, por exemplo, a sua vida profissional, ela tem alguma ligação ou é Nada. zero? O que você faz? Eu sou personal e também sou fisioterapeuta. Prazer também. Ai, que legal, que bom. Eu consigo linkar e trabalhar com as duas coisas, mas minha área é uma área da saúde, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O lado, assim, que pode se dizer que tem a ver é a preparação física, que precisa ter. É importante, sim. Quanto mais preparo, você vai se sentir mais confortável para conseguir fazer, de repente, travessias ou trilhas mais desafiadoras, mais cansativas. Então, na questão profissional, assim, a sua ligação, além de ter essa questão, já essa curiosidade de pequena, né, essa vivência que você tinha em Minas, você viajava e tal, queria conhecer, já veio a vontade de se tornar personal, né, porque eu mesmo me tornei personal porque eu odiava trabalhar de terno e gravata. Jura? Aí eu falei, gosto de esporte, então meu lugar é ali, né. Uhum. Eu sempre fui muito tímida, desde pequenininha, e também tinha problemas respiratórios quando criança. E aí meus pais me colocaram para fazer dança, para me soltar, aquela coisa toda, e também para melhorar essa parte respiratória. E aí eu fui começando a ficar um pouco mais desinibida e comecei a gostar desse mundo da dança, né? E aí, na academia que eu trabalhava, que eu treinava, eles viram, os donos, que eu tinha um potencial para, de repente, ser professora. E aí a turma das menorzinhas, porque eu sempre fazia o seguinte, olha isso, a gente terminava a aula, na época levava CD, aquela coisa toda, no final colocava lá no som e ficava dando uma de professora. Então eles começaram a ver, olha que legal, essa menina tem jeito, tem jeito, abusadinha. E eles falaram assim, tá, e você tem vontade de dar aula? Eu falei, tenho, mas não sei se eu dou conta, eu sou muito tímida e tal. Aí eles foram me ajudando e eles me deram 2 horários para dar aulas para turmas pequenininhas. De dança? De dança. Nem podia, acho que tinha 16, 15, 16 anos. A dança pode, né? Mas podia, a dança podia, assim, era assim, naquela época podia tudo, né? Não, sim. E aí eu comecei a trabalhar desse jeito, comecei a me soltar um pouquinho mais e comecei a pensar em dar aula. Falei assim, acho que de repente, 16 para 17 anos, daqui a pouco, o que eu tenho que fazer da vida, né? Pensava, meu Deus, não sei o que eu quero, mas eu gosto disso, de ensinar. E dá pra juntar uma coisa na outra, então foi mais por conta disso mesmo. Que legal, cara. Assim. Então, eu também comecei como professor de dança, cara. Olha sabe? Que bacana. Eu dou aula de forró universitário, né? Gente, sensacional. Eu amo forró, assim, toco, tenho banda, essas paradas todas assim. Então, quem precisar. Você acredita, cara, que a coisa quando é predestinada não tem jeito, né? Você vai no caminho, por mais que você tem que sair, não tem jeito, né? Exato. E lembro que quando eu terminei o ensino médio, meu pai, o que você vai fazer, aquela coisa toda, não tinha condições de pagar uma faculdade. Falei, vou procurar um trabalho no shopping, né? De repente eu vou conseguir trabalhar. Sim. E já saí com emprego numa loja de roupa. E aí eu comecei a gostar de vender roupa, falei, acho que vou fazer moda. E eu lembro que meu pai falou assim, Thaís, você tem que pensar no que realmente você vai gostar e vai te fazer feliz. Você gosta de educação física, você gosta de ensinar, por que você não vai fazer educação física? Eu falava, mas educação física não dá dinheiro, mas nem tudo é dinheiro na vida, a gente tem que pensar no que vai fazer a gente feliz. E realmente, falei, quer saber? E hoje eu sou extremamente feliz, realizada, trabalho numa academia legal. Aí depois eu fiz a fisioterapia, que foi um complemento, porque eu sentia que muitas pessoas chegavam com alguma lesão, alguma patologia, e eu não sabia, não tinha direção para isso. E depois comecei a me sentir mais segura e hoje eu consigo linkar as duas coisas. Anda muito junto, né? A educação Muito. física e a fisioterapia. Muito. Né? Muita gente reclama disso, né? Muito. Eu passei adoro. Já uns bocadinhos, então já sei bem o que é isso. Já machuquei também joelho, já rompi ligamento. Ixi. Essa é a espoleta. É bom que a gente aprende também e entender o que é a dor do outro, porque a gente só entende quando a gente sente também. Muito isso. É verdade, tem essa questão. E você gosta do cuidar? Gosto. Cuidar é legal, né? Gosto de cuidar e tem que ter paciência. Porque às vezes a gente só gosta de ensinar, é diferente de cuidar. Sim. Então, eu acho que eu prefiro cuidar, sabia? Eu gosto das duas coisas. O ensinar é legal, mas eu tenho um pavio muito curto, assim, sabe? E você tem que ter uma paciência. Tem que ter muita paciência. Vai de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que pegam muito rápido as coisas, Exato. Tem pessoas que você tem que falar 20 vezes. E é repetitivo, né? Se for pensar, é praticamente a mesma coisa. Às vezes, você falou, a gente pode falar, às vezes até para a mesma pessoa, a vida inteira ela não compreende
não tem a consciência corporal de fazer correto, então você tem que ter paciência, porque é pra isso que você tá ali também, né? Eu apanhava muito quando eu ia dar aula de forró, cara. Uhum. Porque tem pessoas que não conseguiam fazer, tipo, 1, 2 pra lá, 1, 2 pra cá. Então, assim, é muito complicado. Tem gente que não consegue cantar e bater palma. Exato. Ou bater palma no ritmo, né? Exato. É muito louco isso, né, cara? Tem que ir treinando, né? Tem. Tudo na vida é treinável, mas tem que ter paciência. Paciência. É Eu aprendi muito na Uber, viu? Que agora trabalhando na Uber, eu aprendi Imagina. demais. É louco, o Nossa. negócio é muito louco. Imagina. Mas me fala uma coisa, depois que você entrou na fase adulta e tal, como foi chegar assim a pensar, será que eu consigo ir para um programa desse, né, de sobrevivência e tal? Como foi a sua ideia? Teve uma, por exemplo, já conheço o programa, cara, assisto o programa, acho legal, tal, pensou e depois veio o convite? Como é que foi essa história toda? Então, eu já assistia, já era muito fã de Largados e Pelados, não só de Largados e Pelados, praticamente todos os programas de sobrevivência que tem, eu sempre gostei de assistir. E aquela coisa, eu achava que era muito coisa de gringo, né? Sim. Porque a gente não vê aqui, pelo menos em São Paulo, o pessoal praticando, fazendo esse tipo de coisa. Então eu comprei uma perdeneira, ficava treinando em casa, muitas pessoas até em casa, minha família me zoava, falava assim, faz depois de velha ficou boba, fica fazendo foguinho com um pauzinho, sabe aquela coisa? Sim. Porque eu não entendia o que eu estava querendo, na verdade, me conectar, eu queria também aprender coisas novas. E foi muito engraçado, porque foi nesse mesmo momento, eu estava lá treinando, que eu vi que surgiu pelo Instagram uma inscrição para participar do Largados e Pelados. Eu falei, ia ser com brasileiros. Que legal. Eu falei, meu Deus, é minha chance. Só que eu ainda muito crua, não tinha experiência nem nada. Eu falei, meu Deus, eu não tenho essa vivência. E aí foi quando, numa marcação que eu tinha feito treinando, eu lembro que é o pessoal do Fogo Primitivo, maravilhoso, o Valdemir, ó, coração pra você. E ele falou assim, olha, eu vejo que você gosta disso, você está sempre postando, por que você não faz um curso de bushcraft? Eu falei, o que é bushcraft? Eu não faço nem ideia do que seja isso. Uhum. Ele falou assim, não, são cursos de arte e matéria que vai te aprender, que vai te ensinar como lidar na natureza e te ensinar técnicas primitivas, essas técnicas modernas que a gente pode linkar, como lidar na natureza. Eu falei, nossa, que legal. E ele me apresentou o Humberto Costa. E eu falei, nossa, eu vou fazer. E aí me inscrevi, porque eu preenchi esse formulário, né? Sim. Tinha que mandar um vídeo, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer um vídeo? Fiz um vídeo de inscrição e já fiz esse curso, que foi um curso preparatório. Tá. Isso na mesma época, assim, foi muito papum. Uhum. Não fui chamada na primeira temporada. Na verdade, depois eles entraram em contato e falaram assim, olha, a gente gostou muito do teu perfil, porque eu movimentei muito a minha rede social, eu ficava colocando hashtag, pedia para as pessoas me marcarem no Discovery meu nome. Entendi. E as pessoas estavam lá, porque viram que eu estava realmente querendo. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, quem sabe, né, numa próxima, eu acho que tudo tem um tempo certo de acontecer. Continuei treinando. Quando foi, eles falaram, ó, se realmente der certo a primeira, provavelmente vai ter uma segunda temporada. E a gente avisa. E aí, quando for para ter a segunda temporada, no dia que eles foram divulgar, ó, vai ter a segunda temporada, eles entraram em contato e falaram, ó, vai ter, mesmo processo, vai ter que preencher formulário, mandar vídeo, nananã. Fiz tudo direitinho, e aí eu entrei na seletiva. Só que a seletiva é demorada, uns 3 meses mais ou menos lá, sem saber se realmente vai ser chamado ou não. Aí você tem que mandar vídeo sem edição, sem corte, fazendo fogo, montando abrigo. Tem essa... Você tem que mandar, mostrando o que você realmente sabe. Entendi. Se você não souber fazer, tudo bem. Só que aí eles vão te avaliar, vão te dar, a gente fala que é a ASP, que é a nota inicial, através de tudo isso. Então eles vão avaliar suas habilidades, técnica, né? Questões psicológicas e seu físico. Então você faz testes físicos também, tudo isso. Você passa por tudo isso. Cara, é bem completo o negócio. Até minhas tatuagens, eu tive que mandar as fotos da tatuagem, explicar o porquê que eu tenho as tatuagens e o porquê de onde cada lugar. Tudo isso. Então eles vão identificando o teu perfil. Entendi. E aí eu pedi férias, porque eles tinham falado vai ser mês tal, se você for selecionada, você vai ter que ficar, na época eram 30 dias. Aí eu falei, meu Deus, eu estava trabalhando, conversei com o meu trabalho, eu falei, eu preciso de férias para esse mês, se caso eu for pro programa, ok, senão eu vou viajar. E nada de falar,
2 dias antes de realmente começar o programa, eles me ligaram, falaram, você foi selecionada. Assim, do nada? Assim, do nada, assim. Falei assim, falei, nossa, eu tava achando que não ia me chamar, né? 2 dias antes. Sim. Ó, vai chegar no teu e-mail a passagem, você vai saber pra onde você vai. Assim. Você tá dizendo, por isso que eles não avisam nada, Não né? avisam. Porque também querem ter essa surpresa, da pessoa também não pesquisar o lugar e tal. Mas na hora que chegou a passagem, eu vi que era Colômbia, Bogotá. Uhum. Normal, qualquer pessoa, né? Sim. Inteligente, esperta, vai lá. Eu vou pesquisar sobre Bogotá, tá? Falei, meu Deus, montanha, alto, frio, ferrou. Só que chegando lá, em Bogotá, a gente fica num hotel maravilhoso, comendo, descansando. Não foi em Bogotá. Depois me colocaram num carro, vendaram meus olhos. Nossa! E me levaram para um outro lugar que foi aproximadamente umas 2 horas, talvez. Você nem sabe onde é? Não sabia onde era. Ah, agora você sabe. E aí, agora, depois que passou, a gente sabe, né? Tá. E eu pensava, será que eu tô indo pra uma praia? Será que é montanha? O que vai ser? E aí o clima era totalmente diferente. Na hora que eu cheguei nesse outro lugar, muito mais quente. Falei, nossa senhora. E aí eu dormi era um quartinho pequeno, todo fechado, as janelas estavam com papelão assim fechado para não saber onde era. Eu falei, meu Deus, não dá nem para pesquisar. E não tinha internet, então não tinha como pesquisar. Eu falei, não sei onde eu tô, né? Nada, mas eu sabia que era quente. Na minha cabeça era praia. Eu falei, nossa, eu estava preparada para uma selva, né? Eu estava treinando muito na selva. E aí, novamente, dia seguinte, olhos vendados de novo, para começar o desafio. E aí lá, na hora que tirei, que depois você vai tirar a roupa, aquela coisa toda, que eu fui identificar o lugar que eu tava. A impressão que eu tinha é que era um cerrado brasileiro, assim. Porque era bem mais aberto, tinha muitos buritis, tinha o que parecia ser cajueiros. Eu falei, nossa, não manjo do cerrado, ferrou, tô ferrada aqui. Muito quente. Mas a gente vai tentando se virar, entendeu? Sim. E foi desse jeito. Essa questão do que você falou, que eles perguntam tudo, né? Então não é qualquer pessoa, assim, teoricamente, que entraria num desafio desse, né? Exatamente. Eles querem, assim, pessoas que tenham alguma noção, não é só gostar da natureza. Entendi. Que tenham alguma noção, porque senão é um programa sério, é um programa de sobrevivência, não existe ajuda e a pessoa tem que ter noção do que vai fazer lá. Ninguém está indo para brincar, todo mundo está indo realmente para se desafiar e muita coisa acontece. Você também que assiste sabe que a gente fica doente, passa literalmente frio, fome, pressão, privação de sono, é muito sofrido. Só que a gente só vai entender quando tá lá. Você queria muito, né? Eu queria muito, era meu sonho. Como que pode, cara? Eu falo, é meu sonho. muito um negócio desse. Eu queria ir lá passar um aperreiozinho. Como eu gostava de assistir esses programas, eu falei, eu quero me desafiar, esse é o meu sonho. Tem pessoas que querem ir pro Big Brother, eu queria estar lá. Tanto que no dia que eu recebi a notícia, eu chorei de felicidade. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero muito fazer isso. Você é muito maluca, cara. Tem que ser maluco. Muito. Falar assim, pô, vou ali dar uma sofridinha e já volto. E a gente só, como eu disse, a gente só entende quando passa. Porque se você, no fundo, eu acho que todo mundo que entra pensando, será que eles vão ajudar em alguma coisa? Quando você vê que não tem, quando você vê que ninguém fala com você, que é aquele silêncio, assim, na hora que eles falam, agora vai começar, boa sorte, começou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Aí você pensa assim, pra onde eu vou? Você que tem que ir, você e seu parceiro no caso, né? Mas peraí. Treme. Vamos lá. Você tem um objetivo? Tem. É como se te dou um mapa e você tem você tem que sair daqui, chegar em tal lugar, você tem os pontos onde você vai acampar, onde você vai dormir. Como que funciona essa estratégia dentro do programa, assim? Você primeiro vai conhecer o teu parceiro, os dois nus, aí tem um ponto Peraí. Parênteses. Cara, primeiro você tira a roupa pra chegar. Tira a roupa, o desafio é esse, Então. você começar sem roupa. E é zero. Zero. Não, Você que se... Existem pessoas que perguntam, mas você não estava lá com um tapa-sexo? Não, é zero, sem roupa total. E você vai pegar a sua bolsa, cada um tem a sua bolsa com o seu item. Então cada um tem direito a levar um item, fora uma faca, né? Uma lâmina. Então eu levei uma perdeneira, que é um riscador de fogo, e o meu parceiro levou corda. E aí você vai de encontro um com o outro e vai pegar seus itens. Naquela hora tem um mapa dentro da tua bolsa, que é a hora que você vai começar a entender como funciona e para onde eu vou.
E o primeiro ponto que a gente tem que procurar é o quê? Água, né? Porque sem água ninguém sobrevive. Sim. Ninguém sobrevive mais que 3 dias sem água. Então, se acontecer uma situação de sobrevivência que você se perdeu, procura primeiro um ponto de água e vai fazer uma sinalização aí pro resgate achar. Já vai pegando as dicas Pega aí, as viu, dicas galerinha? E aí, primeiro ponto é você vai tentando se localizar. Porque geralmente sempre as pessoas falam assim, mas aquele mapa dá para entender. O Juliano, que foi o meu outro parceiro, depois eu vou chegar nesse ponto, ele chega numa postagem que ele fez a mostrar exatamente no Google Maps e o nosso mapa. É muito parecido, entendeu? É bem rústico e tal, mas dá para entender. É aquele desenho meio pergaminho, assim. Mas dá para entender, assim. Aí geralmente eles colocam o ponto, tem uma árvore, eu lembro que a gente tinha que... Você tem que entender de bússola, de orientação. Então a gente viu só aquela coisa... A água, eu não lembro exatamente para que direção que estava, mas eu lembro que a gente teve que ir para frente, no caso, né? E falava, vamos andando, uma hora a gente vai chegar. E aí você vai identificando algumas árvores, uma montanha, alguma coisa, só que a gente acha que vai encontrar muita água, né? E eu lembro que quando a gente encontrou era um garapé, assim, bem estreitinho, água turva, com folhas, que a água vinha até o joelho. Eu falei, meu Deus do céu, essa água? E é isso. É isso, é água. E aí é onde você vai pensar em montar o teu abrigo, né? Você tem ideia de quantidade de km na região, assim? Ou não dá pra ter também essa noção? Talvez o Juliano, porque ele pegou o original, né? Sim, ele possa te falar sobre isso. Mas geralmente no programa, quando tá passando, eles mostram mais ou menos em tempo quanto que a gente andou. Então não dá pra saber exatamente em quilômetros, porque a gente anda muito mais devagar, que a gente tá descalço, o pé corta pra caramba, fica todo machucado. Então, e outras vezes a gente se perde, né? A gente vai fazendo às vezes caminhos que de repente poderia ser muito mais rápido e assim a gente está indo um caminho totalmente diferente. Então eu não sei dizer exatamente em quilometragem porque a gente vai do jeito que dá pra ir. Entendi. Entendeu? Nossa, que loucura, né, cara? E muitas dúvidas, cara. A gente contando tudo. Não é? Muitas dúvidas você vai passando. Essa questão de você ficar nua e ele também, você teve algum problema com isso? Porque a primeira, você não sabe o que vai te esperar lá na frente, né? Eu acho que do decorrer do programa você nem lembra mais se tá nua. Eu acredito, né? O tirar a roupa é tirar a nossa primeira proteção, né? Nossa primeira camada de proteção. E em relação ao nu, eu já estava preparada, porque eu já assisto o programa, então eu já sabia que a gente ia ficar pelado. Então, em relação à exposição, nunca foi um problema tanto para mim quanto para ele. Em relação a muitas pessoas também me perguntam a sexo, se eu me senti atraída ou ele, nós fomos com o propósito de realmente se desafiar. Em nenhum momento eu me senti assediada ou com um olhar diferente, porque ele também estava muito focado assim como eu. A gente queria sobreviver. Era como se tivesse uma praia de nudismo. Como você falou, tipo, não é oba-oba, né? Ali é um negócio que tem objetivo, né? Exato. Pode até ser que alguma pessoa vá com essa intenção, mas eu acho que até por isso que também tem esses testes psicológicos para saber realmente qual que é a tua intenção num programa de sobrevivência. A galera que vai... Não é o nu de exposição. Sim. É realmente o desafio, de ficar exatamente como os nossos ancestrais. Sim, entender como era a dificuldade de antigamente. A galera que vai nesse pensamento não aguenta 2 dias. Não aguenta. Isso que eu penso. Quem vai com esse pensamento não vai aguentar. Você já tem que trabalhar sua mente para tudo. Cara, e você chegando nesse abrigo que você, no primeiro ponto de água, no caso, que aí você vai montar o seu cantinho e tal, não sei o quê. Como que você decide? É aqui, sabe? É o tempo. Porque assim, você começa a fazer a caminhada, só que você acha que vai dar tempo de fazer tudo, porque que você treinou de fazer fogo, abrigo, nananã, só que o sol vai se pondo. Aí a gente chegou nesse primeiro momento, era uma região de floresta. E aí já vai, né, você percebe que vai escurecendo, você tem que agir tudo muito rápido. Então a gente não teve tempo de realmente escolher o melhor ponto, porque a gente tinha que tentar se proteger de algum jeito. E aí era tentar fazer abrigo e tentar fazer fogo. O que a gente vai fazer? A gente começou a tentar fazer abrigo. Vamos fazer o fogo, porque não vai dar tempo, vai ficar escuro. E nesse primeiro momento, aquela pressão, nervosismo, não tinha coletado os materiais corretos, iniciante nesse primeiro momento, tudo errado. A gente não fez certo, eu não fiz, ele também não. E dormimos sem fogo e sem abrigo, dormimos ao relento. A sorte é que tinha uma árvore, então a gente viu o rio, e tinha uma árvore longa, linda, comprida, que ela tinha uma raiz
alta, a gente ficou muito próximo dela, escorado nela. Então ela fazia levemente uma barreira pra gente contra o vento, só que era muito frio. E a gente fez tudo errado no primeiro dia. E aí já vem a pressão, a vergonha, a frustração de falar, meu Deus, eu já achei que ia arrasar, e você começa a perceber que quem manda ali é a natureza. É um dia após o outro, realmente, né? Cada dia você aprende um negócio, que você... Por exemplo, esse primeiro dia que você fez isso, você não vai deixar no outro dia acontecer. Exato. Porque o aperreio que você passou é muito maior, né? Exato. Passamos muito frio, fora muitos bichos, né? O som, até porque a gente acabou de chegar numa região inóspita e os animais sentem o nosso cheiro. Às vezes vem por curiosidade ou realmente porque passam naquela região. Então, e a gente estava no escuro, a gente não consegue ver o que está acontecendo, mas a gente escuta sons. E a nossa câmera, que a gente recebe uma câmera portátil, noturna, a gente deixou tanto tempo ela ligada que ela acabou a bateria e literalmente a gente ficou sem nada. Nossa. E eu vi em um momento uma armadeira perto de mim, e aí nós filmamos o que a gente achou que fosse um porco do mato, mas na verdade era uma jaguatirica, que chegou perto também. Caraca. Só que de longe a gente não conseguiu, depois que a gente conseguiu ver. Então os animais começam a chegar, e fora o frio, né? O desconforto, tudo. E eu falei, meu Deus do céu, vamos manter a calma para tentar fazer tudo certo no dia seguinte. Quando amanheceu, prioridade, fazer fogo. E o abrigo. Aí o fogo, questão de honra, falei, não tem que sair esse fogo. Minha mão já estava toda esfolada, com bolhas, calos, porque eu não fiquei treinando só o tempo que tinha que fazer. Eu fiquei tentando fazer durante a noite. Só que assim, um lugar muito úmido, fora o nervosismo, pensar durante a noite, a umidade aumenta, fica muito mais difícil. Então o que eu tinha que ter feito naquela hora era parar, respirar, não tem fogo, vamos focar no abrigo. Só que a gente não pensa, a gente acha que vai fazer tudo. Guarda energia no caso, né? Exato. Mas, como eu disse, principiante, primeira vez, apavorada. E o rango, né? e o rango, e o rango? Você nem pensa em comida. Você tá de brincadeira. Você tá tanto na pressão de realizar as principais coisas, né? Que é abrigo, fogo e água, que você não pensa em comida nesses momentos. Eu fui começar a sentir fome a partir do 5º dia. Eu lembro que o 5º dia me marcou porque foi o dia que eu chorei de fome. Você tá de Eu brincadeira. falei, meu Deus do céu, como vai ser? Aí bateu o desespero. Será que meu corpo vai aguentar? Será que eu vou aguentar? Porque você pensa que é parecido Colômbia com o Brasil e você acha que vai encontrar as coisas e não começa a encontrar. Como vai ser? Como é ficar com fome? E você só entende o que é fome quando realmente passa. É muito, muito tenso. Essa questão que você falou no off aqui, tem uma pequena equipe. Isso. Porque não tem como você também estar exatamente sozinho. Mas essa equipe, ela não opina em nada e ela não ajuda em nada também. Ela só ali para captar as imagens e ver se está tudo bem. Exato. Quem assiste sabe, né, que existe uma pequena equipe que vai gravar, inclusive existem algumas temporadas que mostram um pouquinho sobre isso. Então eles ficam filmando, é como se fossem sombras com a gente. Tá. Eles ficam sempre atrás, não podem dar dicas, nada. Você vai, se você para, eles vão parar. Se você continua andando, eles vão andar. E que me dava até dó, porque às vezes a gente se perdia em muitos momentos e eles têm que ir atrás da gente. O que existe é um momento que uma pessoa, que é da produção, vai falar com a gente, perguntando como foi seu dia, o que você está sentindo, me fala como está a sua relação com o teu parceiro, porque aí eles vão colocar essas frases durante a gravação do programa. Entendi. Então é só nesse momento que uma única pessoa vai falar com você. No restante não tem. E é só num momento do dia, entendeu? E à noite, no caso... Ficamos sozinhos. Durante a noite, geralmente por volta, eu não sei exatamente o horário, mas era quando o sol ia se pôr, eles montam no nosso acampamento, vão colocando várias câmeras e eles vão embora, porque eles precisam descansar, né? E aí, literalmente, a gente fica sozinho. Sozinho mesmo. Aí é sozinho mesmo. Existe um rádio de emergência, se caso acontecer uma situação, Chama. se der tempo, chama. Entendi. Entendeu? Mas a gente fica literalmente sozinho e eles voltam só na manhã seguinte. Nessa caminhada aí, que você tá, você se deparou com muitos animais diferentes, como que foi seu medo nessa questão? Porque eu acho que deve ser muito sinistro, né? Na hora que você tira o calçado, que você começa a andar, e aí você não anda numa trilha abertinha, bonitinha, como muitas pessoas imaginam. Você começa a andar no mato mesmo, espinhos, e não tem o que fazer. Aí você começa... Eu fui muito picada por vários tipos de formigas que, meu Deus do céu, é desesperador. Espinhos. Os 5 primeiros minutos já estava toda cortada, toda machucada.
E aí, fora os riscos dos bichos, escorpiões, aranhas, cobra. Então, esse risco existe. Só que a gente aprende que a gente tem que andar fazendo barulho. Que a vibração do solo, o barulho vai espantar os animais. Eles estão percebendo que algo maior está chegando, eles não são bobos, vão sair. Então, se a gente não quer chamar atenção, na verdade, não quer ter o risco, faz barulho. Muitas pessoas perguntam, mas você não tem medo de encontrar uma cobra? Quando eu estou numa trilha normal, eu ando bem sutil, não faço barulho, porque eu quero encontrar. Agora, numa situação lá, era barulho o tempo todo, batendo forte o pé, para evitar de repente encontrar algum bicho. No caso, você encontra a cobrinha ali, era comida. Fogo. Era fogo. Como queria. Só o chiadão, né? Chato. Como queria, nossa. E aí, vocês conseguiram pegar os bichos assim, cara? Ai, não conseguimos, foi muito difícil. Nesse lugar existiam várias tocas, que a gente achava que era toca de tatu. Montamos algumas estratégias, não funcionou. Esse meu parceiro, ele sabia fazer armadilhas, também não funcionou. Os animais sentem nosso cheiro, né? E talvez a gente não soube caçar no melhor horário. Porque hoje eu aprendi isso, que a gente também não é só identificar o rastro, não é só ir lá e montar uma armadilha. Você tem que ter todo um processo antes. E, como eu disse, muito principiantes, nós cometemos alguns erros. E no riozinho, era um igarapé muito pequeno, muito raso, então só tinha peixinhos desse tamanho assim. E tentamos também pegar, não dava. É difícil. Quando sozinha, depois eu consegui pegar, tem que falar sobre essa parte também, que eu fiquei sozinha. Você ficou? Fiquei sozinha. O meu parceiro, ele desistiu no 7º dia. Não, volta pro quinto. Então vamos Volta lá. pro quinto. Você falou que no quinto você tinha muita fome. Muita fome. E aí o que a gente conseguiu comer lá, nesse momento? Pequenos frutos. Tinha uns coquinhos desse tamanho, eu esqueci o nome exatamente desse tipo de coquinho. Aqui no Brasil tem um parecido que chama licuri. E tinha umas como se fossem seriguela, que era de umas árvores longas, e os macacos, eles sempre vinham comer às 8 da manhã por aí, porque eu lembro que o sol já tinha nascido um pouco, eu imagino umas 7, 8 horas, e depois no final da tarde. Então toda vez que eles vinham, eles derrubavam muito dessas frutinhas, bem pequenininhas, tamanho da unha, vermelhinha, era deliciosa. E a gente comia essas frutinhas e tentamos comer alguns palmitos, só que eu não gosto já de palmito. Nossa, então pra mim é ruim, me fazia mal. Eu já sabia que era aquele palmito amargo. E outra, vamos ferver o palmito, só que a gente tem a prioridade da água, de beber a água. Ou a gente bebe a água ou ferve o palmito, porque as duas coisas, né, ia demorar muito tempo. Então e fora o trabalho que é cortar um palmito, a gente acabou optando por não ficar comendo tanto palmito assim. Então a gente vivia mais desses pequenos frutos e também encontramos um cupinzeiro enorme, que a gente começou a comer o cupim, que a gente sabia que era rico em proteína. Sério? Então era isso, essa era a nossa fonte de alimentação lá, cupim, pequenos frutinhos, que eram os coquinhos e as siriguelas, e só. Cara, tem coragem demais. Eu acho que eu sou muito urbano, cara. Mas você tem que pensar, eu tenho que comer alguma coisa. Ali é sobrevivência, por isso. Sobrevivência. Você não tem opção, Você não tem opção. E se você não tem opção, você vai pensar o que vai me trazer energia. Eu vou comer o que vai me trazer energia. Mano, é muito legal, cara. Que história da hora, cara. Muito da hora. Muito tenso. Eu tô aqui, eu fico. Parece que eu tô lá, sabe? Nossa, nesse dia, no 5º dia, eu chorei muito. Desespero. E pior que não tem o que fazer, né, cara? Tem E isso. a parada ali só depende de você. Exato. Esse que é o ponto, né? Exato, só depende da gente. Só que a gente saía para explorar todos os dias e não encontrava nada. Eu falava, não é possível que eu não tenha nada nesse lugar. Ou a gente não sabe fazer a leitura da natureza, que possivelmente era isso também. Não vai achar um pé de mamão, Não existe. ou um abacate docinho. Talvez, dependendo da região, possa encontrar. Mas lá nessa região não tinha esses tipos de frutos. E o que eu encontrei, que parecia ser goiaba, só que estava ainda verde, então não dava para comer. Então tinha muitos bem verdinhos assim, que falei, não dá. Tentamos ferver, nem mostra isso, mas também não funcionou. Falava, meu Deus, que desespero. E quando você vai, tipo, beleza, achei a fonte de água, aí você sabe que ali, deve estar cheio de bactéria, você tem que ferver ela. Né? Ferver, o ideal é que você ferva essa água, se não tiver como ferver, você pode fazer um poço.
entendeu? Cava um poço próximo, Ah, de pelo menos 30 centímetros de profundidade, espera a água minar e aí você consegue beber essa água que provavelmente ela já vai ter purificado algumas bactérias e alguns patógenos. Mas assim, a melhor garantia de que a água vai estar realmente pura, limpa, é fervendo. porque ali, na hora que você cava esse poço, teoricamente, nesse processo que ela vem, ela já vai... Fazer É um uma filtro limpeza, natural, no é caso. o filtro natural. Pô, que animal. E aí, quando a gente estava lá, a gente fervia, só que também tem que esperar, ferveu, aí espera o tempo da água esfriar. Você está morrendo de sede, um lugar extremamente quente. Nossa, E esse trabalho era complicado. A sorte é que, se não me engano, acho que foi por aí, no quinto, sexto dia, nós caminhávamos sempre em busca de algum outro recurso e nós percebemos que a água estava vindo de um lençol freático, num trecho. Então a gente começou a coletar água dessa região e a gente conseguia beber sem purificar, porque a água estava vindo pura, sim, já limpinha. Então precisava esperar todo esse processo de esfriar e tal, só que era muito mais distante, era uma caminhada de mais ou menos uma meia hora. Então pelo menos 2 vezes por dia vai e volta meia hora. E essa função ficava comigo, porque meu parceiro ele tinha um pouquinho de dificuldade em orientação e ele se perdia muito. caraca. Então eu que tinha que ir 2 vezes por dia, então tem uma hora que você já está cansada, fraca, sem energia, imagina. Nossa, cara. É 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais ou menos. Ah, mas é... Puxado. Com todo respeito, hein, meu amigo? Mas eu entendo, tem gente que tem um pouco de dificuldade com algumas coisas. Ele era muito bom, ele foi um ótimo parceiro, eu não tenho que questionar em relação a isso. Não, eu tô Mas como enchendo o saco. toda família, óbvio que existiram as brigas também. É? Tinha? 6º dia a gente brigou. É mesmo? Brigamos. Isso. Mas era por conta dessas questões? A gente dormia no chão, era desconfortável e ele já foi magro, né? Então para ele era muito mais desconfortável ficar dormindo no chão por conta dos processos ósseos que começam a apertar, incomodar. E aí ele deu a ideia de fazer uma cama suspensa. Eu falei, nossa, que legal, vamos fazer essa cama. E aí eu fui começar a coletar os materiais e ele desmanchou todo o abrigo. Só que não ia dar tempo de fazer de novo todo o abrigo e fazer a cama. Aí já comecei a ficar apavorada. Não vai dar tempo, e tinha chovido, né? Piorar. Não vai dar tempo, não sei o que. Ele todo paz e amor, de baixo, devagarzinho. Falava, meu Deus, Levi, não vai dar tempo. E eu apavorada. E eu não aguentava mais ir voltar e coletar. Eu falei, eu tô cansada, sentei lá, falei, eu não aguento mais. Deixa que eu pego. E chorei de estresse, de briga, briguei com ele e tal. E realmente não deu tempo. Aí começa a chuva, a gente monta as pressas. A cama não ficou confortável nem um pouquinho, porque foi montada muito, né? Não ia dar tempo de fazer metade do dia uma cama e mais um abrigo todo. Não ia dar tempo. Só que aquela coisa, a gente tá sem energia, não pensa direito. Eu entendo que a intenção dele foi maravilhosa, ele queria realmente fazer uma coisa muito boa, mas não ia dar tempo. E aí bateu o desespero. O que aconteceu? 7º dia, ele desistiu logo pela manhã. Desistiu? Não... Teve a pressão, a gente brigou, né? Talvez tenha desmotivado. Tinha muitos insetos que já estavam incomodando a gente. A pressão de não estar conseguindo comida, das armadilhas dele também não está funcionando. Tudo começa a contribuir. Ele falou assim, não quero isso. Não dá. Não estou vim preparado, nem fisicamente, nem mentalmente. E ele falou que ia embora. Eu falei, cara, eu não vou, eu quero ficar, é meu sonho, eu vou ficar aqui, e fiquei. E aí começou um novo desafio pra mim, ficar sozinha, no meio do mato, sozinha, assim, zerada, sem nada. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar. Você tem que decidir tudo. Tudo. E outra, tinha que realmente fazer de novo a nossa casinha direito, porque no dia anterior tinha feito daquele de qualquer jeito. Então ele foi embora, eu falei, cara, a prioridade é tentar fazer melhorar esse abrigo pra eu ter um pouco de conforto. E aí vai trabalhando em torno disso, e depois as mesmas funções. Água, fogo não consegui mais fazer, porque tinha chovido por 2 dias, e a perdeneira também estava estragada, então eu falei, meu Deus, não estou conseguindo fazer fogo, o que eu faço? Respira, acalma e vai se virar com o que você tem. Eu pensava, eu tenho que então manter meu corpo aquecido. Já que eu não tenho fogo, eu tenho abrigo, então eu tenho que tentar manter o meu abrigo mais protegido. E aí na hora de dormir eu colocava muitas folhas de palmeira em cima de mim, embaixo dos lados. Eu falava, eu tenho que ficar aquecida porque se eu sentir muito frio, eu vou ter hipotermia, e isso pode me tirar do desafio ou pode me levar à morte. Sim. E aí eu tentava me proteger desse jeito. E fora os bichos que se aproximavam, né? E eu falava alto, às vezes em bom tom, via muito bugio perto de mim. Eu não sei, na minha cabeça eu queria acreditar que eles estavam me avisando de algum bicho. Então eu falava, sai daqui, não sei o quê.
Porque a gente começa a criar uma conexão com o lugar que é muito louco. É que nem quando você vai morar num bairro novo. No começo a gente tem um pouco de receio de ficar saindo em tal horário. Sim. Depois, quando você sabe onde você sabe a hora que você tá, não sei o quê. Então eu sabia onde eu tava indo, assim, sabe? E nessa questão do abrigo que você fez, tipo, você não tinha um objetivo, um lugar para chegar? Como que você faz? Você monta o abrigo em cada ponto ou não? Quando a gente recebe o mapa, o primeiro ponto, que não ia dar tempo, era montar perto de um ponto de água. E existe o ponto de resgate. O meu ponto de água, ele ficava, primeiro, quando eu entrei, ficava aqui e o resgate ficava muito distante. Então eu já estava pensando sobre isso. Eu vou ter que migrar para me aproximar do resgate, porque eu não vou conseguir fazer toda essa caminhada em um dia só. Só que aí começa a vir aquela questão, ai meu Deus do céu, aqui já está confortável, aqui eu tenho minha casinha, tenho água, eu estou conseguindo alguns frutinhos. Comecei a conseguir pescar com panela. Eu pegava a panela, mascava um pouquinho de buriti e colocava na panela com um pouquinho de água, e na hora que os peixinhos vinham para comer, eu levantava. Consegui alguns dias isso, mas pouquíssimos, né? Mas psicologicamente fazia um efeito grande de estar colocando alguma coisa na boca. Só que eu falava, não dá para ficar mais aqui. Foi do dia 11 que eu pensei, vou ter que migrar para começar a procurar um lugar melhor e que fique mais próximo do ponto de resgate. Sim. E eu falei, não, se eu preciso tentar ir agora, que eu tô ainda com energia, ainda tenho um pouco de alimento aqui comigo. E aí foi quando eu migrei, fiz uma caminhada longa, saí daquela floresta, comecei a caminhar numa região descampada, de cerrado, e encontrei um outro parceiro. Que aí entrou essa pessoa. E entrou essa pessoa. Essa pessoa já estava também no desafio, ele estava com uma parceira, o nome dele é Juliano, e a parceira dele desistiu no primeiro dia, em menos de 24 horas. Então, tipo, era vindo de lá e vindo de cá? Cada um, ele estava num ponto totalmente diferente, bem longe de mim. Eu andei mais ou menos umas 3 horas, ou até mais um pouquinho. Cheguei literalmente em Chagas, exausta. Se não fosse ele, eu acho que teria naquele dia morrido, assim. Sério? Eu cheguei acabada. Eu falei assim, eu só preciso sentar um pouquinho. E para minha sorte, ele tinha conseguido no dia anterior pegar mel. Ele tinha conseguido, então foi maravilhoso, porque eu já cheguei num lugar que tinha uma casinha pronta, tinha fogo, tinha água e tinha comida, né? O mel. Nossa, então mel ainda dá energia bacana. Foi a salvação, assim. Então aí as coisas começaram a melhorar. Aí depois que pegamos o mel, ele tinha um mosqueteiro, que a parceira dele tinha levado o mosqueteiro, e com a metade do mosqueteiro, uma metade ele colocou para proteger o mel das abelhas, senão elas começam, né, eu em cima, e a outra metade do mosqueteiro eu falei, vamos pescar? O mosqueteiro segura de um lado, se segura do outro, a gente faz uma rede de arrasto. E a gente começou a conseguir pegar vários peixes. Eram peixes pequenos, assim, mais ou menos, uns assim, outros um pouquinho maiores, então a gente conseguia pegar, assim, de arrasto. Então a gente começou a ter sucesso nessa região dele. Entendi. Entendeu? Caraca, meu, que maluquice. E ali dentro desse caminho, quantos dias levam? O desafio ele gira em torno de 21 dias e o objetivo é você conseguir sobreviver até o final. Ah, tá. Entendeu? Então, teoricamente, o objetivo é esse. O objetivo é esse, você sobreviver até o final. Independente de como você vai fazer, você tem que montar a sua estratégia para conseguir sobreviver. Então, teoricamente, não é o objetivo entrar lá e ir do ponto A ao ponto B. Não. E assim, você tem que pensar em como você vai chegar do ponto A para o ponto B. Com qualidade, né? Entendi. Não dá pra você já chegar, eu já vou aproveitar, então hoje eu tô com energia, chegar até o final. Não dá, é muito longe. É muito longe mesmo. A gente fala assim, mas pelo mapa parece perto. No meu primeiro ponto, até o ponto do Juliano, que eu fui chegar, olhando, eu achava que eram uns 2 morros. E eu falava, meu Deus, mas eu já passei por 2 morros, quantos morros a mais eu vou ter que subir? Passar, subir, descer, não chegava. Eu falei, cadê, pelo amor de Deus? E eu via o Lago Grande, que era a minha referência, eu queria chegar numa parte que tivesse alguns buritis. Tá. E aí quando eu comecei a avistar, eu vi fumaça de longe. É que na gravação mostra eu já chegando rápido. Mas eu vi fumaça, eu falei, meu Deus, tem fumaça, tem pessoas ali, né? Já dá assim. E aí eu fui naquela direção, que foi quando encontrei com ele, assim, que nossa, aquele dia foi sensacional, emocionante. É mesmo? Assim. E a gente se deu muito bem, graças a Deus. Quantos dias você ficou sozinha? 5. 5 dias sozinha, cara? 5. Dormindo sozinha, tendo que se virar. Solidão também dá, né? Assim, eu não digo nem solidão, porque como eu já moro sozinha, eu gosto muito de fazer coisas sozinha, eu não sentia solidão, eu sentia até uma solitude. Sim. O que eu sentia era a dificuldade de ficar num lugar que a gente não conhece, que não está conseguindo as coisas.
Mas eu ficava até que bem sozinha, não fiquei mal não. Não, é aquela história de que duas cabeças pensam melhor que uma. Então é nesse sentido que eu falo. Nesse sentido que sim, fazia muita falta. E para trabalhar também, porque falar, não acredito, se eu não for buscar, quem vai buscar? Se eu não buscar lenha, quem vai pegar? Né? O abrigo, todo dia a gente tem que montar um pouquinho, porque as folhas vão murchando, vão estragando. Então você tem que toda hora coletar, arrumar, limpar, senão os bichos se aproximam. Na questão da chuva, passava muito aperreio? Foram 2 dias de chuva mesmo, lá na floresta, sempre durante a noite, era aquela garoinha, fininha, mas não atrapalhava, mas foram 2 dias de chuva intensa. Só que a gente protegeu muito bem o nosso abrigo, então, assim, vem umas goteiras, obviamente não tem como, mas a gente não se molhava. Mas o frio era muito mais, né? Aumenta mais, aí você tem que deixar a fogueira próxima. Mas assim, eu acho que emocionalmente, psicologicamente, eu me preparei muito para isso, para o frio, e eu treinei aqui em São Paulo muito para isso. Quando eu estava na seletiva, eu falei, vou treinar tudo. Como que eu fazia? Eu dormia pelada, já em casa, de janela aberta, sem coberta, sem nada, para tentar climatizar meu corpo. E eu lembro que estava muito frio aqui em São Paulo, eu falei, eu preciso acostumar meu corpo, porque lá vai ser sempre frio. A gente sabe que a noite esfria. Então eu saía de blusinha, camiseta, o pessoal, nossa, você não tá com frio? Eu falei, não. Mas no fundo tava. E eu acho que isso também me ajudou um pouquinho, porque eu fui tão... Sabe, eu queria muito fazer isso, eu queria muito ficar até o final, entendeu? O banho geladão já... Também. Eu não gosto muito. Eu não. Nossa. Sempre banho quente, mas como eu queria, eu sabia que... Tem que fazer, né? Eu não tenho opção. É a preparação, não tem como. Então eu acho que isso foi me preparar. O que deu pra me preparar, eu preparei. Calejei os pés em relação ao frio. Eu engordei um pouco mais para ter reserva de gordura, que também ia ajudar. Então eu tentei me preparar do jeito que deu. E eu vi uma parte que você, mano, à noite estava dormindo, você tomou um berro. O que foi aquilo, cara? Eu levei um susto. Porque os bichos... O cara dormindo de boa. Era uma paca, né? Como se fosse um ratinho assim maiorzinho. E passou perto da cabeça dele assim. Aí eu levei um susto na hora e aí ele assustou com o meu grito e aí depois eu assustei mais com o grito dele, foi até engraçado essa parte. E os bichos vão passando pertinho da gente, eles não sabem, né, quem tá lá. Mas foi assustador, mas foi muito rápido, assim. Parece que foi outro bicho, né? Parece. Tipo, o bicho tá falando, é outro bicho ali. É outro bicho, assim. E escuro, como eu falei, às vezes na câmera, quando vocês estão assistindo, parece que dá pra gente enxergar tudo, a gente não enxerga nada, ainda mais uma floresta. Nada. Então a fogueira, eu lembro que naquele dia não estava tão alta, porque a gente vai também, né, deixando... Se o dia está mais confortável, você não precisa deixar ela tão alta assim. Claro que a fogueira é segurança, mas eu lembro que naquele dia não estava tão alta, então os dois... Aí depois a gente cai na gargalhada, né? Rindo um do outro, falei, meu Deus, que vergonha. E quando você encontra esse outro parceiro, ele te ajuda em todos os sentidos, é um cara que era mais... 220 do que o primeiro, no caso. O Juliano, ele é engenheiro florestal, ele já mora num sítio, então eu senti que ele tinha mais preparo. E ao mesmo tempo que ele tinha mais preparo, ele sempre me acolheu muito bem, porém eu não me sentia em casa, porque era a casa dele, né? Eu sentia que era uma visita. Entendi. E era aquela situação, eu tentava ajudar muito ele, fazia o que podia. Eu queria conseguir comida para ele, não conseguia, chorava, eu queria conseguir comida, sabe assim? Mas eu ajudava no que eu podia, mas aí eu sentia que lá era a casa dele. Mas ele sempre me tratou muito bem, era muito parceiro, e a gente foi fazendo as coisas juntos. E o que eu senti de legal, assim, que muitas pessoas falam assim, o Juliano te ajudou, me ajudou muito. Mas eu acho que também, de certo modo, eu ajudei ele também, porque ele estava sozinho desde o primeiro dia. Então ele já estava bem deprimido, chateado, e dá para perceber depois o sorriso, como ele fica. E a gente começou a conseguir pescar peixinhos juntos, porque a rede que ele tinha feito, ele fez um covo. Então o covo já não estava funcionando, ele conseguiu pegar um peixinho só. E com a rede de arrasto a gente conseguiu pegar várias coisas. Então um ajudou o outro, sabe? Foi muito bom, assim. Eu amei a parceria dele, aprendi muito com ele, foi ótimo. Mas você se estabilizou ali naquele local? Nos estabilizamos lá, porém a gente tinha o objetivo do resgate. Sim, tem que resgatar. Então eu estava mais ou menos, digamos que no meio do caminho, aí eu já tinha migrado para um lugar, já tinha andado no outro, eu não estava apegada à casa dele, né? Ele já estava mais apegado à cabaninha dele. Sim. E aí eu falei, Juliano, por jeitinho, né? Eu sei que você fez com muito, porque todo dia ele queria trabalhar e queria melhorar mais o abrigo. Eu falei, cara, não é a sua casa de verdade, né? A gente vai ter que sair daqui.
a gente podia aproveitar porque já tava os insetos lá começaram a incomodar demais, tanto que ele também, porque antes ele usava o mosqueteiro para se cobrir, e depois como a gente começou a usar para virar rede de arrasto, então ele não tinha, então ele começou a sentir as picadas, como estavam incomodando. E eu falei, vamos migrar para um outro lugar, que a gente fica mais próximo do ponto de resgate? Ele, mas se não tiver nada, você quer ver? Tá bom, então vamos. E nós migramos para um outro ponto que ficava muito mais próximo na hora de ir embora. E você falou que essa caminhada que você fez foi um dia só? Foi um dia só, E quase morri. Até umas horas. Essa daí, a primeira, você tá com aquela energia, você comeu, você tá ansiosa, então você não percebe tanto. Agora essa que eu já estava cansada, que foi no dia 11, né, 5 dias sozinha, Meu Deus. exausta, não comendo direito, não dormindo direito, cheia de picados, bicho incomodando, imagina a dificuldade de caminhar desse jeito. E no sol escaldante que tava, lugar aberto. Quando eu cheguei lá foi glória, assim, eu fiquei muito feliz de ter encontrado com o Juliano. E aí a partir daí até o próximo ponto que vocês teve que montar tudo abrigo de novo. É isso que também mata, castiga, né, cara? Porque você pensa, vai ter que fazer tudo de novo. E não é só montar, porque tem a caminhada, o desgaste de você chegar até onde você escolheu, né? Isso. Só que assim, a gente estava comendo mel. Eu tinha levado uns coquinhos, que ainda tinha, a gente estava comendo. E os peixinhos, a gente estava com energia. Tá. Então assim, eu falei, a gente tem que aproveitar que a gente está bem, a gente só está emocionalmente abalado porque era desconfortável, os mosquitos picando a gente o tempo todo, carrapatos. Mas a gente está bem fisicamente, então vamos aproveitar agora que a gente está com energia para caminhar e vamos. E aí é isso, de novo procurar uma fonte de água que fique próximo do resgate. E caminhamos, conseguimos achar, e é aquela dificuldade, né? Depois montar abrigo de novo. Nesse dia a gente encontrou mais 2 pessoas. Ah, dia que a gente tinha uma encontrou. galera então, na Tinha, real. aí formamos uma tribo. Ah, que E a gente não sabia, que a gente eu achava que era só eu e meu parceiro, ele também achava que era ele e a parceira dele. Então isso é legal, porque você vai percebendo que também tem outras pessoas, é brasileiro, que legal onde você começa a conversar, então tem outras histórias, outras dores, outros pontos de vistas, que também é gostoso de saber. E quando a gente chegou nesse outro lugar, tinham 2 pessoas extremamente debilitadas. Eles estavam há 16 dias sem comer nada. Eles conseguiram comer uma cobra, pequenininha assim, só, em 16 dias. 2 pessoas, imagina. Eles estavam no chão, eles não conseguiram nem se levantar para falar direito com a gente. E tinha mel, né? A primeira coisa foi dar o mel, dar energia para eles. E aí aquela coisa, montar de novo abrigo, já tinha fonte de água. E a historinha começa tudo de novo. E é cansativo. é repetitivo, né? É repetitivo e cansativo. Porque é um ciclo, é um trabalho diário que tem que fazer. Todo dia buscar lenha, todo dia buscar água, todo dia procurar comida, todo dia tentar se proteger. É muita função que às vezes parece que não faz nada, mas é muita coisa para fazer num dia só. Por exemplo, todo dia levantar 8 horas da manhã, ir pro seu trabalho, voltar às 6 horas da tarde é a mesma coisa, É a mesma no caso, coisa. só que na floresta, né? E Só que lá detalhe, é sua sobrevivência, aqui é Isso. outro ponto de vista. é uma outra sobrevivência. É, sim, é. Também. E lá teve umas tretinhas com a tribo? Sempre tem. Quanto mais a gente gosta gente, de tretinhas. tretinha sempre tem. Quanto mais gente, mais treta, né? Aí essas 2 pessoas estavam mais debilitadas, a gente com mais energia, já querendo fazer mais coisas, percebendo que eram um pouquinho mais folgados. Mas hoje, a gente, né, quando a gente está lá, a gente tem uma percepção. Depois que a gente para e assiste e vê, fala, cara, eu estava cansada, não tinha energia para fazer o que a gente estava. A gente já vinha se alimentando um pouco melhor. Depois você começa a mudar um pouco o seu ponto de vista. Hoje eu assisto de uma outra maneira. Eu não assisto mais com aquele julgamento, nossa, que chato, que folgado, ou que não sei o quê. Você começa hoje eu entendo o porquê das coisas. Tava lá, Mas lá a gente teve as nossas tretinhas de briga. Poxa, você só tá ficando deitado, tem que ajudar. Será que a pessoa realmente já estava em condições de ajudar? Sim. Entendeu? Cabeça tudo, né? Também. Então é isso, sabe? Você tem vários pontos ali, né? É o físico, psicológico, né? A questão da alimentação. Exato. E a gente fala assim, eu não gostei de fulano porque fulano foi muito folgado. Mas aí depois fala assim, realmente não foi. Ele era bacana, queria conversar mais. Mas por quê? Porque ele só podia fazer isso naquele momento, conversar. Mas isso é importante pra gente, mostrar a energia, o lado positivo das coisas, que a pessoa pelo menos está ficando bem, aí depois começa a fluir as coisas também, entendeu? E dali aí é o ponto de resgate, já não Ponto tem de mais, resgate. não tem mais
Na hora que você vê ali a galera, você já, pô, não acredito. E o ponto do resgate, a gente só pode chegar no dia 21. Então por isso que você tem que calcular bem o tempo, onde você vai ficar, onde você vai ter algum recurso para comer, para ter água, porque senão, né? Cara, e se você não consegue calcular, o que acontece? Então, Você tem alguma punição, alguma coisa nunca tipo... aconteceu isso porque todo mundo quer chegar no ponto do resgate. Então assim, dia 21 é o dia que você tem que sair cedo e esperar o resgate chegar. Só que aconteceu uma situação, como já passou eu vou contar. No dia 20 para o dia 21, nós encontramos também uma outra dupla, eles chegaram até a gente. E essa dupla, o menino, ele cometeu um erro gravíssimo na sobrevivência. Ele evacuou no lago, na água potável, então nunca se faça isso. Nossa. Nunca faça cocô na água potável, entendeu? No rio, cachoeira, que seja. Vai fazer na praia, no mar, que ninguém vai beber aquela água. Ah, não tô aguentando, tudo bem, mas nunca você deve fazer isso. Sim. E ele fez. E aí a gente também ficou bravo, todo mundo, ele pediu desculpa, a gente, claro, né, desculpou, mas foi um erro grave, porque a água foi contaminada, a gente já tá sem energia, é a única água que tem para beber e tudo mais. Então não se faz, não faz isso. Mas que cabeça, cara. Ele cometeu esse erro, mas não pensou. Sabe? Calma. Ele tava lá, deu vontade. Vai aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Isso daí ou pegasse, sei lá, levasse. Não, mas é muito falta de noção, eu acho. Não, vamos ser sinceros, tudo bem, tava lá numa situação, na cabeça, mas... Aí ficou um climinha, teve briga e tal, mas como toda a família, a gente perdoa, a gente faz as pazes, entende que todo mundo erra, né? Sim. E depois chegamos todos os 6, que no final fomos em 6, até caminhando, literalmente algumas pessoas se rastejando até o final. E foi muito lindo, assim, ver, porque estava todo mundo, né, sentindo a mesma dor, a mesma ansiedade, a novidade, porque ninguém nunca tinha feito nada como isso, também treinava, gostava de assistir o programa. E quando a gente viu aquele carro vindo, porque a gente sabia que o ponto de resgate ia ser numa estrada, né? Tá. E nós avistamos uma estrada da montanha, falei, será que tá na estrada? A gente foi caminhando até a estrada. De repente veio um carro, é emocionante, assim, é surreal, assim. E só pensa que você vai comer finalmente. Eu quero comer, meu. Graças a Deus eu vou comer, vou beber água. Eu nunca quis tanto, eu não sou de beber água gelada, por causa da minha voz, né? Que fica rouca, porque eu dei muita aula. Sim. Então ela sempre não toma mais rouquinho. Então eu só queria beber uma água gelada, um Gatorade, uma comida boa. Eu não via a hora de chegar para poder comer. Cara, imagina o pós depois, né? Então, e aí eu perdi 11 quilos no meu desafio. Eu terminei com 47 quilos, pra vocês terem noção. 47 quilos, extremamente machucada, a minha pele ela ficou toda cheia de picadas. Eu fui atacada por vespa, por formiga, por carrapatos, vários tipos de mosquitos. Sério? Foi torturante, assim. E extremamente sequinha, assim, não tinha nada. Mas feliz, a alma feliz. E você teve algum problema, assim, quanto à saúde e tal, ou não? Isso daí foi... Você chegou bem, assim, depois você se alimentou e tal, não sei o que, conseguiu recuperar tranquilo? Quando a gente termina o desafio, a gente vai comer e a gente passa por uma equipe médica, né? Que eles vão avaliar tudo. E aí eles entregaram alguns medicamentos, algumas vitaminas, porque a gente volta desnutrido. E falaram, olha, se você apresentar sintomas assim, assim, assado, vai ao médico e pede para investigar malária e dengue. Porque eu estava numa região e fui muito picada, então provavelmente eu podia ter pego alguma doença invisível. A gente fica muito preocupada quando vai para esse tipo de desafio, pensando, algum bicho pode me picar, eu posso me machucar, mas ninguém para pensar que o que mais mata são os insetos, os mosquitos. Sim. Então eu fui muito picada e graças a Deus não tive nada, mas poderia ter acontecido uma situação muito grave. Entendi. Já deve ter acontecido, né? Já assisti no programa várias pessoas que já pegaram dengue, cólera, malária, que tiveram que sair e às vezes nem conseguiram terminar o desafio. E aí tem que ser cuidado, né? Porque é risco de morrer. Me conta, qual foi a sensação da primeira noite, assim? Tipo, você sonhou, pesadelo, essas paradas. Como é que é esse pós, o psicológico fica como? Olha, é tudo tão intenso, porque eu lembro perfeitamente como se fosse ontem. Eu lembro que, eu acho que a primeira semana eu sentia como se eu ainda estivesse lá na floresta. Eu acordava assim do meio do nada,
a fogueira. Sabe aquela coisa assim, o fogo? Ah, Pronto, na minha casa. ah, Que alívio. Mas eu suava muito quando eu dormia, minha cama ficava molhada. Creio eu, porque pela mudança de temperatura, o corpo começou, desacostumou com aquele calor. sim. Que eu falava, será que eu tô com febre? Pegava o termômetro, não era febre, era porque comecei a dormir aquecida. E o conforto, na hora que você deita numa cama fofinha, você volta a valorizar É isso que eu as falo. coisas de um outro jeito. A comida, o conforto, todos os dias, até hoje, todos os dias, quando eu deito na minha cama, eu lembro de como é gostoso o conforto. Porque lá não tem opção. Então assim, juro pra você, até hoje, todos os dias quando eu deito, eu lembro desse desconforto que era muito grande e valorizo tudo. Hoje, eu não deixo dispersar comida. Se eu vejo alguma coisa estragando, eu como até mesmo meio estragadinho, sabe? Assim, Sim. antes eu não era aquela pessoa que repetia a comida. Eu comia hoje essa comida, amanhã eu vou comer. Às vezes dura uma semana, eu como até estragar. Eu também sou assim. Eu como assim, não desperdiço nada. Então você volta valorizando tudo, Sim. tudo. E não só em relação aos objetos, ao seu conforto, as pessoas também. E aprender sobre isso que eu falei, a não julgar o outro. Porque às vezes a gente julga com o nosso olhar, mas a gente tem que começar a pensar, putz, mas por que será que tal pessoa está agindo dessa maneira? Tem algum porquê? Sim. Que eu só fui entender depois que eu voltei do desafio, assim, entendeu? Então eu acho que a gente volta muito mais humano, muito mais forte mentalmente e fisicamente também. Cara, que legal, mano. muito Que bom. experiência, assim, gigantesca, né? Eu amo. Porque eu acho que até você compartilhando isso comigo, assim, e com todo mundo que vai assistir esse programa, dá uma sensação boa, sabe? Uma sensação de que você consegue enxergar também algum outro ponto de vista que você nunca passou, no caso, né? Exato. Eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos 2 dias desse jeito, de um modo mais primitivo, para realmente valorizar as coisas que você tem, as pessoas que estão do teu lado, porque às vezes a gente deixa isso passar, né, ao longo da nossa vida. Não vai valorizando a água que a gente bebe. Às vezes o pessoal, eu vejo, quando eu vou em festa, jogando a água assim, falando, gente, não faz isso. Se você soubesse o quanto a gente valoriza um pouquinho de água, às vezes não tem. Então eu voltei com uma cabeça totalmente diferente, valorizando muito mais tudo, né? Racionando, né? E racionando tudo, eu não sou desperdiçar nada. Que legal, cara. Mano, muito da hora essa experiência, cara. Muito legal. Exato. Mesmo. E me admira muito a sua coragem, porque não tem essa de mulher sexo frágil, velho. É É o isso. que todo mundo fala, E né? todo mundo fala. Não coragem. tem essa, mano. Eu acho assim, primeiro você já começa também a se testar desse jeito. O quanto você é corajoso para enfrentar não só as partes boas, mas os medos que vão surgindo. E não tem problema de chorar, não tem problema de expor que você tem medo, que tem fragilidades, que erra, porque todo mundo erra. Sim. Então assim, isso também acho que fica muito claro no programa, que mostra também a nossa fragilidade e os nossos erros, e tá tudo bem, ninguém é Sim. perfeito. Eu acho que aquela pessoa que fica muito querendo ser o perfeito, tem que baixar a bola, esquecer o ego, que foi o que aconteceu comigo no primeiro dia. Eu tenho uma tatuagem aqui que é o símbolo do fogo, né? Uhum. Eu treinava muito fogo de várias maneiras, então eu fui muito segura. O que aconteceu? Eu não consegui fazer fogo no primeiro dia. Foi a mãe natureza me mostrando que eu tenho que ser mais humilde, baixar meu ego, quem manda sou eu. Então foram outras coisas que eu comecei a aprender. Que, cara, eu manjo, mas será que eu vou conseguir agora? Vamos com calma, vamos devagar, vamos ver se vai ou não. E às vezes pode não sair também, Sim. né? Se não for, se não tiver energia do lugar também. O que importa é a sua determinação, no caso ali, né? Exato, não desistir. O que fica muito claro é que a gente tem que sempre ir atrás do que a gente quer, no caso, né, o nosso resgate. Uhum. E eu colocava muito na minha cabeça que era como se eu estivesse numa guerra. Se eu estivesse realmente precisando lutar pela minha vida, será que eu ia desistir? Porque a qualquer momento você pode levantar a mão e falar, não quero mais. Você falava assim, aqui é a minha vida. Se eu desistir é como se eu tivesse morrido. Então eu não quero desistir. Eu estou machucada, eu estou irritada, eu estou cansada, eu estou desesperada, mas eu quero ficar até o final. Então eu colocava isso muito na minha cabeça. Então assim, é uma guerra, vamos se imaginar desse jeito. A gente tem que lutar pela nossa vida do jeito que puder. E a convivência com outras pessoas também, numa situação extrema assim, eu acho que atrapalha muito, né? Também. Hoje você consegue, quando você está, né, numa roda de amigos e tal, sei lá, enfim, você consegue dosar?
Consigo, mas assim, eu sou uma pessoa muito independente. E é uma coisa que eu tô tentando cada vez mais melhorar isso, porque eu acho que quanto mais independente você fica no seu mundinho, né? Então ainda é uma coisa que eu preciso ser trabalhada. Eu acho que esses programas vão me ajudando a entender e mostrar, cara, não é só o seu ponto de vista que tá certo, não é só do seu jeito que tá certo. Então isso também vai me ajudando. E o Largados Pelados, falou de sobrevivência extrema, também me ajudou a participar do Sobrevivência Extrema, que foi o outro programa que eu fiz. Ah, que top. Que foi bom também. Eu não amei, sabia. amei. Esse programa está disponível na Max e também passa em alguns horários na Discovery. E ele é muito bacana porque nós fomos eu e mais o Luciano Tigre contar situações reais de sobrevivência, vivenciar essa situação usando as mesmas roupas e os mesmos objetos que as pessoas sofreram um acidente. Então a gente tinha que sobreviver daquele jeito e ao mesmo tempo dar para as pessoas que vão assistir entenderem o que fazer numa situação como essa, entendeu? Mas foi muito legal. A gente foi pelo Brasil todo e aí cada episódio é uma historinha que a gente vai contar. Muito legal. Cara. Muito legal. Por exemplo, um spoiler de uma situação. Nós fomos para Roraima contar a história de um avião que ele caiu, era um monomotor, caiu com 2 mulheres, uma estava gestante de 9 meses, a outra tinha acabado de ter neném, 12 horas de parto, tinha o piloto e tinha mais o enfermeiro. O avião caiu no meio do mato, lá em Roraima, e eles tiveram que ficar lá por 5 dias. Imagina a dificuldade que é mulheres ficarem ainda mais fragilizadas, uma estava gestante numa situação como essa. E aí a gente vai contando como que foi a situação deles e mostrando o que deveria ser feito, né? E aí a dificuldade, eu estava de vestido nesse episódio. E a gente geralmente quando vai pro mato, você vai com a roupa certinha, calçado certo, aí você começa a perceber o quanto uma roupa faz diferença, né? Nossa. Ou sem roupa também. Sim. Então esse programa é muito legal porque ele ensina também as pessoas o que fazer, ou o que não fazer. Cara, que legal. E esse programa tá ao ar agora. Isso. E já finalizou? Tem tempo de finalizar ou não? Não, nós gravamos 8 episódios, é a primeira temporada. E tá passando agora ainda. Por temporadas. Ah, que legal. Esperamos que tenha mais temporadas, tem que ter, mano. Muito legal. Negócio desse não dá pra não ter temporada, meu. Muito legal. Então, muito legal. Thaís, o que é legal então pra gente... Que dica que você dá pro pessoal aí levar ou tal, o que fazer, enfim? Olha, alguns pontos, né, no caso. Eu acho assim, todo mundo que vai fazer alguma atividade outdoor, né, na montanha, na natureza, deve levar um kitzinho básico de sobrevivência, que é o quê? Um apito, uma lâmina, então você vai levar uma faca qualquer, sua preferência, uma manta térmica que não pesa nada e uma lanterna. Então esses 4 itens, na minha opinião, são os 4 itens essenciais que todo mundo deveria levar. Vou fazer uma trilha, vou levar isso. Então, apito, lâmina, algo para fazer fogo e uma manta térmica. Que já te salva em muita coisa. Em muita coisa. E aprender a fazer uma sinalização, né? Porque me perdi, aconteceu alguma coisa, como que eu faço? Não sabe fazer fogo? Vai numa área mais escampada e coloca a roupa que você tem, faz um SOS, faz um símbolo X, faz um O grandão. Algo para chamar a atenção, entendeu? Sabe que me veio, você falando isso daí, me veio na mente, você falando de quando você estava andando sozinha lá, e que você viu fumaça. Então, literalmente, é o índio mandando sinal de fumaça. É isso, entendeu? Algum sinal que vai te conectar, vai te aproximar de alguém, de algum sinal de vida, né? E também outra coisa, me perdi no mato, o que eu faço? Né? Aquelas árvores altas, geralmente você desce, né? Você vai descer porque onde desce vai ter civilização. E procura sempre uma fonte de água, que aí vai te dar uma direção também de onde ir. Não achei, tô perdido aqui no meio do mato. Vai tentar montar um abrigo, algum lugar para você se proteger e espera o socorro chegar, entendeu? Sempre, eu vi um rapaz falando que ele ficou também alguns dias, acho que não me engano 8 dias, que ele caiu de avião também. Você viu esse cara? Ele caiu de avião, piloto, e ele tinha alguma experiência assim também. E ele foi, a primeira coisa que ele fez foi isso, achar o rio. É isso. Aí ele foi pro rio, foi beirando o rio e passando vários aperreios lá também, sobrevivência, né, no caso. E até que ele tava no último dia zoadaço já, e ele achou uma tribo indígena, cara.
Olha que legal. Que salvou né? ele. Salvou Né? ele. Que Aí bacana, foi tá assim. vendo? É isso. Procurar uma fonte de água, geralmente vai estar descendo, você vai sentir ir no sentido do rio, que vai te levar a alguma pessoa, alguma civilização ou a uma tribo, né? É porque sempre onde tem água tem gente. Tem né? gente, não pensa tem, nisso. Não tem jeito, né? Exatamente. Ah, eu saí, não tenho como fazer, tô com medo. Então tenta achar algum ponto fácil, que seja mais aberto para alguém te achar. E tenta fazer marcações também, isso é muito importante. Uhum. Porque às vezes a pessoa se perdeu, ela fica desesperada, ela começa a andar. E ela começa a andar em círculos. Sim. Então, faz alguma marcação. Ou quebra galhos, ou pega, de repente, folhas e vai colocando no chão, para você saber que você passou por lá. Porque também é muito comum as pessoas ficarem andando em círculo e se perder. Floresta não dá pra Floresta ser. não dá. E Fazer é muito difícil isso, né, cara? Exato. Porque se você tem uma fita de cetim, você amarra na árvore. Se Que não vai tiver, pô, mas mesmo assim, essa fitinha de cetim pequena, ela vai se perder naquela imensidão do verde, né? Então faça alguma coisa que você consiga visualmente enxergar mais rápido. Lá no Largados, no começo, a gente cortava os troncos das árvores, na linha dos olhos, né? Fazer aquela marcação. Ah, a gente aprende isso, né? Sim. Só que se perdia, porque é tantas árvores, tanto verde, tudo tão grande, que mesmo assim a gente também se perdia. Vira e mexe, perdia, cadê a árvore? Perdia. Então a estratégia melhor que a gente achou foi de cortar folhas e ir colocando no chão. Cortava uma folha grande e colocava no chão, sabia que era aquele caminho. Depois mais um pouquinho e cortava outra. Então isso deixava o caminho muito mais seguro pra gente, porque no começo a gente só se perdia. Meu, você tem que achar uma estratégia gigantesca, né? Muito, o tempo Não, todo. não é tão simples como a gente imagina, né? E usar a criatividade também, porque muitas vezes fala assim, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, mas aí você não tem, aí você vai tentando fazer as coisas lá com o que tem, vai vindo coisa na cabeça e você vai tentando, é muito gostoso isso. Hoje, você vendo a sua experiência, a sua vivência e tal, e você vendo como que os índios vivem, os caras são muito ninja, né? Muito, muito inteligente. Tem gente que questiona, ah, pra que isso, pra que aquilo. Gente, fazer uma armadilha é física pura, sabe? É muito engenharia, assim, é muito louco. Eu acho que é tão gostoso você entender como eles vivem. Imagina, eu sou louca pra ir realmente ficar uma temporada aí com uma tribo indígena, pra aprender mesmo várias coisas. Eu fui fazer um podcast com a Insane, que é uma índia lá do Xingu. Eu vi alguma coisa que E conversando com ela, eu só numa conversa eu aprendi tanta coisa. Eu falei assim, nossa, preciso ir para um próximo desafio. Eu já aprendi algumas dicas que eu vou querer colocar em prática depois. Muito legal. Então, maneiro demais, cara. Muito legal ver ouvir sua história, cara. É uma experiência gigantesca que eu trago pra mim, assim, né? A gente sempre vai... A pessoa que tem essa visão de aprender, né? É muito legal. E você tem coragem, vontade de participar também? Olha, Tentaria? como eu já te disse, eu sou um senhor, me respeita. Ah, Eu acho que eu já não tenho mais... Acho que se fosse mais novo, eu iria. Hoje eu não iria, não. Vou ser bem sincero. Porque assim, eu coloco muito empecilho, né? A gente coloca... Tem que mudar. A gente coloca muito empecilho. Mas eu tenho problema de joelho, problema na coluna, né? Eu tenho muita coisa que eu acho que eu iria sofrer muito mais do que uma pessoa que vai mais saudável e centrada, assim, sabe? Isso é verdade. Tanto que quanto melhor você estiver fisicamente e mentalmente por aí, você tem mais chance de conseguir ficar até o final. Porque lá é tudo 10 vezes pior do que você imagina. 10, juro, é pior. Muito mais sofrido. E não adianta achar que vai dar certo, porque se uma coisa dá certo, 10 vão dar errado. Então você tem que ficar fazendo sempre essa balança. Sim. Dosando, que era o que eu tentava fazer muito. Eu falava, relaxa, chora o que tem que chorar. E fazia muita respiração para acalmar. Pensava, calma, foca, porque assim, não deu, não vai dar. Então vamos ver o que deu certo isso, foca nisso. Pensa sempre numa coisa positiva que deu no teu dia, era isso. Era um joguinho assim pra tentar manter a mente boa. Tabuleiro. Eu vou falar uma coisa, eu sou um cara que eu não tenho muito medo, assim, essas paradas, né, quando tá na minha visão, tá de boa, eu consigo enfrentar, eu acho, criar, buscar, eu tenho essa parada comigo, né. Mas eu acho que o grande, por exemplo, vou te dar um exemplo ridículo aqui, né, que quando eu falei que o Richard participou com a gente aqui,
eu desafiei ele e ele inverteu o desafio comigo. Ele Aham. falou, não, vou inverter o desafio com você, você vai na minha casa lá numa situação com animal. Olha que legal. Eu falei, pô, maneiro, vambora, né? Paquitão e tal, chegou lá e ele falou assim, não, beleza, só que olha só como que é o O que ponto. ele fez? Falou assim, a ideia aqui é você não enxergar. Putz, pior ainda. Você vai usar audição, tato, paladar. Só não a Nossa, é visão. bem mais difícil. Eu tenho medo, assim, quando eu penso, eu tenho nojo, um pavor de carrapato. E lá eu fui muito picada, nossa, juro, fico até arrepiada só de lembrar. E sucuri. E uma outra coisa que eu tenho medo, né, daqui, é dirigir, não consigo. É. Não consigo, já tentei, não dá. Pra mim é um medo, assim, que não dá. Cara, você precisa ver como eu fiquei, mano. Se você assistir o Depois eu programa, quero assistir. você vai ver como eu fiquei. Parecia uma frutinha, velho. E o que você... Desesperador. E o que você viu lá? Cara, nada de muito... Nada demais, assim, pra você ver. Uhum. Cobra, obviamente, né? Situação com cobra, Mas aí você tinha tem que pegar a cobra? aquele... Geladinho? É animal, eu acho muito legal. Né? Parece um peixe, né? Muito gelado, Muito gelado. uma textura, muito legal. Um bichinho que parece aquele que é comprido assim, esqueci o nome, é Ferrer, o nome, a raça. Parece um furão, Ah, tá. só que é um Ferrer. Aquilo lá é um bicho de estimação mesmo, assim, que bicho sensacional. Eu nunca vi, eu vou pesquisar depois. Muito legal. Um ouriço, Ouriço, que bonitinho. né, e... que mais que bicho? Um lagarto. Cara, muito legal, que ele é todo espinhudo assim nas costas, do cerrado também. Né? Ai, que legal. Muito legal. Só que você imagina, você tá com a venda nos Uma olhos venda assim. do céu que você tá, né, tocando. Um você tinha que tocar, o outro você tinha que ouvir, o outro você tinha que cheirar e pra tentar descobrir qual que era, legal, né? Foi a minha filha. A minha filha, suavona lá. E eu, ai, mano, parecia um louco. Nossa, agora uma coisa que se for pra colocar a mão não dá pra mim é lesma. É. Nossa senhora, se eu sentisse aquele negócio mole e... Não, eu já ia na hora tirar, tenho pavor. Quando ele tirava a venda, eu pegava de Aí você boa. pegava. Não Mas tem acho que medo, né? é o medo do desconhecido, porque a gente Cara, não que tá louco. vendo, né? E todo mundo fica com aquela preocupação Sim. assim. Mas legal isso. Mas né? é muito, porque te aguça outros sentidos, É, né, cara? exatamente. E aí teve o último que ele falou, agora você vai tentar acertar, se você não acertar, você vai comer alguma coisa aí. E aí foi. Você comeu o quê? Um tenébrio. Ah, sim, aquela larva. É. Já comi. Ah, eu comi 2. Ah, de Não gosto, óbvio. ninguém gosta. Entendeu? Mas se tiver lá na natureza, por exemplo, no seu caso, você ia A gente encher o... procurou, não achamos, porque sem saber que era proteína. Você não fala, achamos. nossa, que delicinha. Talvez É. até fique gostoso, porque não tá comendo Eu nada. senti ali mesmo um saborzinho de camarão, ou qualquer coisa do tipo assim, sabe? Uhum. Mas foi de boa pra mim isso. Agora o resto, meu Deus do céu, cara. Nossa. Então você vê, por isso que eu falo, né? Eu sou corajoso até certo ponto, mano. Fechou minha vista, azedou pra mim. Entendi. Esse eu acho que é o ponto mais... Eu nunca cruel. passei por um teste como esse. Eu acho que também, se fosse alguma coisa com os olhos vendados, assim, talvez me daria essa insegurança. Você vê uma cobra, você vê um bicho e tal, quando você vai ali, vai tentar enfrentar, vai tentar fazer, enfim. Exato. Alguma coisa que você não tá vendo. Eu também acho que Por eu ficaria exemplo, você na insegura. floresta, no escuro lá, cara, você não sabe, Você não tá sabe. escutando o bicho, você não sabe que bicho que vem, que passa. Às vezes eu sentia algumas coisas vindo em mim, imaginava que era, sei lá, uma aranha, alguma coisa, e só fazia sutilmente, jogava assim. Mas a cabeça tem que estar boa, né? Tava bom, mas eu pensava, será que era um escorpião? Será que era uma aranha? O que que era? Não sei. Só sei que eu só fazia assim, ó, sai, sentia. Pá, sai daqui. Era desse jeito. Era sinistro. Sim. Bom, Thaís, você é uma pessoa que gosta de desafios. Gosto. Então você caiu, acho que, no lugar certo. Ei. Eu tenho aqui um desafio pra você. Ai, meu Deus. Você vai escolher um dos 2 envelopes, certo? Que é o nosso tradicional esporte radical aqui. Ai, que medo. Nós temos 2 situações. Vou embaralhar aqui pra você não... Tá. Ai, que medo. Vamos lá. E aí, Thaís, se você não aceitar o desafio, nós temos aqui os nossos brigadeirinhos assassinos. Eita, É, nossa. Tão bonito. 3 brigadeiros estão condenados e 3 não estão, certo? Tá. Se você não aceitar, você vai comer. Eu vou fazer 3 perguntas pra você. Você errou a pergunta, você vai comer o condenado. Beleza? Se você aceitar o desafio, eu tô no quiz com você. Então nós vamos fazer uma troca de pergunta e Tá resposta. Errou,
come o brigadeiro, acertou, o outro come o brigadeiro. Tá. Entendeu? Então vai ser Um pergunta uma pro troca. outro. Isso. Então vamos lá, eu quero saber de você qual você quer, o roxo ou o azul? O roxo. O roxo? Vamos lá, abra e veja aí o que você acha legal. Hope Jump, o que é isso? É isso? Hope Jump. Ponte do esqueleto. Ai, meu Deus do céu. O Hope Jump é o famoso pêndulo humano. Ai, meu Deus. Então nós vamos nos amarrar numa cordinha e se jogar da ponte do esqueleto. Meu Deus do céu, que medinho. Coisa de altura eu tenho um pouco de medo, mas eu sou de enfrentar tudo. Você vai então para conhecer? Então tá fechado, muito legal. Então agora eu quero que você pegue seu Google aí. Tá bom. Prepare aí 3 perguntas. Conhecimentos gerais, enfim. Tá. Pronto, já escolhi 3. 3. Você quer começar fazendo as perguntas? Quero. Então vai. Ai, Jesus? Manda ver. Vai, então a minha primeira pergunta é: como é chamado, essa é fácil, Tá. o macho da cabra? Pode fazer as alternativas? Pode. Alternativa A, cabrito. B, bode. C, carneiro. D, touro. O touro não é. Aí me lascou, né? O macho da... O macho da cabra. Como é chamado o macho da É cabra? bode, eu acho. Bode, acertou. Não é Vamos que isso daí confunde. Então, né? por isso que eu peguei, porque eu achei que fosse uma pegadinha. Aí você vai comer. Aí o que acontece? Você vai escolher tantos brigadeiros pra você quanto pra mim, Tá bom. beleza? É pegar na mão, bota na boca e Tá seja o bom. que Deus quiser. Tá bom, muito obrigada. Beleza? Vai lá. Vamos lá. Vamos ver se esse aqui tá premiado ou não. É com o quê? Se for ruim... Pimentinha, Ah, pimentinha. beleza, pimentinha vai. Você vai gostar. Eu já não gosto de pimenta. Acho que esse aqui tá normal. Docinho ainda. Docinho. Gostou? Então, levou o boi. E aí as minhas chances, né, aumentaram. Bom, vamos lá. Quais destes acontecimentos fez 20 e 30 anos em 2021? Em 2021? Lasquei. De novo, pergunta. Lasquei, né? Qual? Qual desses acontecimentos fez 20 e 30 anos em 2021? Eita, tá. O primeiro, Primavera Árabe e atentados de 11 de setembro. Aí já tem o norte. Fim da Guerra do Golfo e coroação do Dom Pedro II no Brasil. Gente, tô ferrada. Ou atentado de 11 de setembro e o fim da Guerra do Golfo. Acho que é a C. 20 e 30 anos. Atentado de 11 de setembro e fim da Guerra do Golfo? Acertou. Se fosse eu, você já tinha me lascado. Agora você come. Você escolhe pra mim e aí eu... Ah, eu achei que eu que podia pegar. Não, Então você escolhe. Esse aqui. Tá. Esse cara É aqui? isso. É porque eu que fiz, né? Ah, Aqui. você já sabe. Ah, mas você sabe pelo tamanho? Puta, pimenta. Pimenta? Ai, adorei essa ideia. Muito legal. Vamos lá. A outra aqui que eu escolhi é o seguinte. O meu são 4 alternativas, tá? Não, escolhe 3. Os de 3? Vê a resposta certa Ah, tá. E e fala fala 3. 3. Tá bom. Fácil também, eu acho, essa. Qual é o nome do único satélite natural da Terra? Lua, Titã, Io. Eu vou na mais óbvia, a Lua. Tá certo. Muito fácil essa, depois que eu fui. Ixi, agora você escolhe. Não, você escolhe. Eu? Você Então tá escolhe bom. Ai, como? meu Deus do céu. Vou pegar esse no meio. Docinho de novo? Eu acho que eu docinho de Não novo. acredito, Se velho. tiver pimenta, eu que gosto de pimenta. Você não tá muito fraco, então. Não, docinho de novo. A insulina tá em dia? Tá em dia. Vamos lá. Qual das alternativas contém apenas vacina contra a Covid-19? Pô, aí é sacanagem, eu já vou fazer. Ixi. VIP, Volpe, AstraZeneca.
Coronavac, AstraZeneca e HPV e BioNTech. Sacanagem. Peraí, vai. E a outra? São só 2 alternativas? 3 alternativas, né? VIP, Volp e AstraZeneca é uma. Coronavac e AstraZeneca é 2. É a segunda, a B. É a B. E a B? Não tinha como, né? Sacanagem. Essa daí é fácil. Aqui. Tá, tamo empatado aí, meu. Com essa brincadeira. Meu Deus. Puta, pimenta de novo, mano. Mentira, Nossa, gente. meu Deus do céu, cara. Ó, uma fácil aqui. Quantas patas tem uma formiga? 8, 6 ou 10? Pelo tá bem ardido. Tô louca pra experimentar isso daí. Acho que é 6. 6. É que eu nem acertou. Ixi, agora é minha vez, tudo bem. Tá pau a pau, hein, meu? Pau, pau, vamos ver. Agora, se você comeu o docinho, aí a última. Será, gente? Meu Deus, não acredito que eu vou comer os 3. Qualquer coisa eu... Gente, pra mim é tudo doce. Você pegou os 3 docinhos. Juro, Agora- tudo doce. Agora Que sorte. eu preciso acertar pra você comer. Ah, meu Deus. Não, eu que faço a Ah, é pergunta, verdade, né? você que faz. Em que ano aconteceu... Não. Em que ano e onde aconteceu o maior acidente aéreo da história do Brasil? 2007 em São Paulo, 2006 no Mato Grosso ou 82 no Ceará? São Paulo. Acertou. Natan, né? Acertou. Ufa, ê! Invicta, mano do céu, cara. Adoro essas coisas. Vai ter que comer os 3. Ai, lasquei. Eu como metadinha, pronto, pra experimentar. Ai, Quer? não. 6, tá vendo? Ó, faz tudo pra você. Meu, adorei. Adorei tua Os ideia. 3, mano. Nossa. Muito bom. E vai na água, dá-lhe água. Ai, ai. Cara, pra quem não gosta de brigadeiro eu adoro. Eu não gosto de pimenta. Mano. Eu trouxe uma perdeneira pra te ensinar a fazer fogo com ela. Quer aprender? Vamos fazer aqui, ó. Então tá bom. Eu trouxe, na verdade, um kitzinho básico. Olha o tamanho aqui, ó. Que ele tem uma manta térmica. Essa manta você pode usar de repente para se proteger, fazer um abrigo, fazer uma sinalização. Essa não é uma cor ideal para isso, tá? Ideal você usar um laranjão, alguma coisa que chama mais atenção. É que essa aqui eu deixo sempre na minha mochila do meu trabalho aqui em São Paulo. Olha que pequenininha. Pequenininha, dobrada. Aí eu tenho esse canivete aqui que ele é multifuncional. Então ele é uma lâmina, lanterna. Esse ferrinho aqui é a perdeneira e ele também é apito, tá vendo? Eu sempre ando também. A Água Pardo podia me patrocinar porque eu sempre mostro. Ah, legal. Porque é tudo ao mesmo tempo, né? Só Tem um apitinho aqui. Não vou fazer barulho, né? Pode fazer, pode fazer. É o que eu tô colocando ali. Ah, massa. Pronto, aqui. E aqui, queria te ensinar a fazer fogo com isso aqui, porque às vezes a gente anda com isqueiro, de repente o isqueiro molhou, dificultou, nananã. E eu quero mostrar a técnica correta de se Certo. usar. Mas numa situação de sobrevivência, a gente vai lá e faz de qualquer jeito, entendeu? Então, como que é? Você tem uma lâmina, a mão que está segurando o ferrinho, que é a perdeneira, essa mão, essa a da lâmina fica parada. A do ferrinho que vai fazer esse movimento de ir para trás. Ah, entendi. Então aqui, você vai colocar aqui e vai fazer esse, peraí, movimento de ir pra trás. Posso levantar? Pode. Mais fácil aqui. Pode. Aí vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar o ferrinho e vai fazer isso aqui, ó. Ó, pra trás, ó. Puxa pra trás. Pra Entendi. trás. Tá vendo que ele vai virar faísca? Sim. Você vai fazer. Eu que vou fazer. Faz primeiro aqui, depois você vai colocar aqui. Isso, top. é esse movimento. Aí, entendeu? Top demais. Numa situação de sobrevivência, você vai ter que coletar materiais sequinhos, então você coleta de repente palha, ou você vai e raspa de repente madeira, faz como se fosse... Como que fala o nome agora?
esqueci o nome, enfim. Pó. Tipo um pozinho assim, que fica muito mais fácil. O cabelinho de coqueiro e tudo mais, aí você coleta galhos mais fininhos até os maiores. Já prepara tudo lá. E depois você vai fazer. Faz, coloca e depois você tem que jogar oxigênio. Tem que jogar aqui dentro? Joga aqui, então faz aqui. Vamos lá. Um pouco mais próximo. Vai sair na hora. É nesse aqui, né? Nesse daí, maior. Aqui vai, uma hora vai, depois você corta. Pra vocês verem como não é fácil. E tem a dificuldade de ar-condicionado, tudo isso influencia. Tá quase. Quase foi. Aê, ó. Segura aí, segura aí. Tome, Li. Aí você só sopra e já acabou. era. E sopra. Aí você, o ideal é que você coloque galhos menores, né? Não abafa e vai assoprando para gerar oxigênio e isso aqui vai ser o início do seu fogo. Quem disse que eu não sei fazer fogo? Uhul! Aí, ó, agora é só poluição aqui, ó. Manda um sinal de fumaça. Exato. Top demais, meu. Eu ando sempre com isso aqui. Primeira vez que eu fiz isso daí, com a pederneira, né? Eu uma vez tentei fazer com o bambu lá, não deu muito certo não, porque o bambu é difícil, né? Bambu você tem é que difícil. ficar... Bambu eu não consigo fazer sozinha ainda. Eu tenho que fazer com outra pessoa, porque me cansa muito. Entendeu? Ainda não consigo sozinha. Mas uma hora, quem sabe, né? Meu, é muito desgastante, né? Desgasta. Agora você imagina estar nessa situação que você tava lá Exato. e ainda tendo que... Exato. O que eu consigo fazer a gente chama de arco e broca, que é você monta um arco, aí você tem que colocar a madeira embaixo, uma madeira em cima Sei. e vai friccionando. Ah, tá, sei. Sei fazer o outro que chama flint steel, que é pedra e aço, e sei fazer o hand-drill, que é o pauzinho um outro pauzinho aqui. Sim. Entendeu? Esse é mais difícil. Esse daí dá muito mais trabalho, mas machuca toda a mão. Mas se tiver que fazer, a gente faz também. Entendeu? Existem várias técnicas. E o que eu quero é sempre tentar, em cada desafio que eu for, fazer uma técnica diferente do fogo. Legal. E tentar me desafiando também, né? Não, o bom é que agora você também já sabe de todos os perrengues e tal, então agora você consegue se preparar melhor ainda, né? Mas também tem um lado da pressão, porque eu acho que conforme a gente vai aprendendo mais, a gente se coloca uma pressão de eu tenho que fazer, eu quero fazer isso, não faz, o que as pessoas vão pensar. E eu tenho um pouco de medo disso, porque eu tenho essa cobrança e imagino que as pessoas também fiquem na cobrança. Nossa, mas ela não falou que sabia fazer isso, por que não fez? Então eu imagino que possa dar essa... Tem que ir fazer e não falar. Não falar e também eu acho que tentar deixar acontecer e não se cobrar tanto, né? Se for pra natureza permitir fazer, vai lá e faz e pronto. Sim. Pô, top demais. Thaís, eu quero te dar um presentinho, uma lembrança. Não precisava, não. Uma lembrancinha do Nakabana Podcast. Que legal. Não sei se você usa, se você gosta. Gosto, eu amo o boné. E... Esse vinho também. E aí, quando você for lá, pra você não tomar um sol na moringa, você leva o Nakabana Podcast junto. Eu amei. Gente, amei de verdade, Bruno. Obrigada. Deixa eu só fechar. Muito legal. Ui. Todo top. Queria agradecer de coração, meu, por você ter topado aí a brincadeira, você ter vindo aí conversar com a gente. Tem ainda um desafio aí, nós vamos se ver de novo, né? E eu queria que você deixasse suas redes sociais, deixasse um recado para essa galera aí, né? E projetos futuros, se tiver alguma coisa. Tem algumas coisas que eu estou fazendo, estou escrevendo um livro, contando também um pouco sobre a sobrevivência, falando um pouco dessa parte mais mental, emocional que eu passei por lá. E quem quiser me acompanhar, meu Instagram é o Thaís, sem H, Teixeira, __, tá bom? E é isso, muito obrigada. Se desafie, não tenha medo de enfrentar as coisas da vida. E eu gosto muito de fazer uma analogia, né, o que eu passei na sobrevivência. E também quando eu passo nos desafios, nas trilhas, nas montanhas, porque nunca vai ser fácil. Mas quando a gente está lá no topo é a hora que a gente realmente vai ver que valeu a pena. Então, vá atrás dos seus sonhos, não desista e tamo junto. Legal. Obrigado, Thaís. É muito gente boa, legal te conhecer pessoalmente.
E vamos mantendo contato que eu quero que você venha de novo aí depois para falar de outras experiências que você Se teve. Deus quiser, veio. Beleza? Te conto mais, tá bom? Obrigado. Fique agora com o quadro Fora da Casinha, Thaís Teixeira. Ihi. Ai, meu. Fala galera, beleza? Começando mais um dia de gravação. Hoje o quadro Fora da Casinha com a Thaís Teixeira. Ai meu Deus, que medo! E aí, Thaís, como é que tá o coração? Tô começando a ficar com ansiedade aqui agora. Topzera, a gente já tá chegando no local de gravação aqui e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Ó, a equipe, ele veio! O tio Gilson. Até já, galera! Fala galera, chegamos aqui no local. E aí, como é que tá o coração, menina? Agora já tá batendo uma ansiedade, eu tô ficando nervosa. É? Porque eu tenho um pouco de medo assim de altura, mas vou tentar enfrentar. Vai chegar, né? Já espero que tá Eu acredito que desistência não é o seu sobrenome, né? Não. Então, bora ali em que vai frente. ser legal. Vamos ver o que vai dar. Bora lá. Será que dá tempo de desistir? Não me venha com churumelas, né, Thaís? Ai meu Deus! Não me venha com Eu churumelas. tô aqui com o Bruno né? na cabana. Agora de fora na casinha, né? É, agora é o quadro Fora da Casinha. Fora da casinha, meu Deus do céu. E ele me trouxe para fazer uma coisa muito desafiadora. Eu tenho um pouco de medo de altura e vou experimentar, né? Uma Bora, atividade nova. vai ser legal, você Vocês vai vão ver. saber o que vai ser. Já já. Medo, te medo conto. dá, mas vai com medo mesmo. Vai comendo mesmo. O importante é enfrentar. É isso. Sua carinha. Ai, que bonitinho. Que bom que não tem parapeito, né, Thaís? Então, meu Deus do céu. Se não ficar ligeiro, Ai, meu Deus. Mas assim, medo assim eu não tenho. Meu medo é de de se jogar mesmo. jogar. Tá chegando a hora. Já equipando. Vamos ver como é que está a nossa convidada de hoje. Eu já tô com calor aqui, já tô com ansiedade demais. Mas assim, ao mesmo tempo tô um pouco mais confiante, porque tá passando segurança, que isso é muito importante. O mestre dos magos. Então já dá uma acalmada, mas, né? E o que Confesso que eu tô com medo. sentiu na hora que deu a primeira queda aí? Fala. Primeiro porque eu achei o moço que eu vi saltando muito ousado, ele saltou e fez um giro. Jamais vou conseguir fazer isso. Se eu conseguir saltar já é muito. E acabei de ver uma menina saltando aqui, ela foi assim, eu falei, ai meu Deus do céu, mas vou tentar, vamos ver como vai ser. Top demais. Bora Top. lá que a vista é boa, né? Exato. Quatro, três, dois, Ele gosta nada, viu? Ele gosta nada. Eu gostei do que ela falou. Sempre dá medo, mas é sempre tentar, né? Vai dar bom.
medinho agora, né? Dá um medinho agora. Dá um medinho. Vim aqui pra te ver. Tô suando, olha o bigodinho suando aqui. Mas agora é sua hora. Quero ver você. Vamos lá, vai ser legal. É que eu vou estar lá embaixo no seu salto, filmando você de lá de baixo. Tá bom. Então, boa sorte. Eu vou te ver por enquanto. Boa sorte de você também. Até lá Faça o embaixo. seu melhor salto. Eu quero só ver. Muito louco. Eu não sei se eu vou conseguir nem chegar ali na beiradinha. O seu problema é a beirada. O meu problema é me jogar. Eu não tenho medo de estar num lugar alto. O meu problema é se jogar. Nunca fiz, então não sei como vai ser. Será que eu vou? Será que eu vou conseguir na hora, não? Será que eu vou? Será que ela vai? Bom corte, cara. Não acabando a podcast. Bastidores. Beleza, Essa parte mais para. legal. Vai lá, né? fica É. legal. Vai dando adrenalina, vai subindo, você não sabe o que vai ser, se vai ser bom, se vai ser ruim. Importante É adrenalina. Desafio topado. Thaís Teixeira está aqui comigo na Ponte do Esqueleto em Limeira. E aí, Thaís, por sua conta e risco? Minha conta de risco. Agora eu fiquei pensando, por que ponte do esqueleto? Porque é desativada, né? Alguém se jogou, só sobraram os esqueletos imagina. ali? Galera só varreu pra debaixo da ponte. Ai, meu Deus. É porque é uma ponte desativada, né? Então os caras, sei lá, acho eu que seja isso. Tomara que seja só isso. É, não vai dar muito bom. A melhor sensação. Né, sentindo aqui um misto de medo, adrenalina, vontade, também a insegurança, porque é uma coisa desconhecida, mas vamos ver o que vai dar. Vamos pra cima. É isso. Ih, chegou a hora. Vendo ali do lado da vaca preta, uma parte sem grama ali, ó. Toda cheia de terra. Mira Vai lá. lá naquele sentido. Fechou? Show. Vou mandar o suicídio, beleza? 5, 4, 3, 2, Skibidi dop 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 dop, yes 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 yes. É isso aí, galera. Thaís Teixeira, cheia de razão. Acompanha aí, fala aí como é que tá fazendo. Sensacional. Valeu, Deus, graças a Deus. Galera, Thaís tá vindo aí, hein? A Thaís tá vindo aí. Vamos filmar como é que vai ser o salto dela aqui. É isso aí, galerinha. Bora, Thaís! Peraí, rapidinho, é primeira vez. É primeira vez devagar. Por favor. Tá, mais calma. Olha, calma, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, gente. Ai, tô com medo. Calma. Meu Deus, calma. Não, calma. Eu sei que tá. Gente, eu tô tremendo. Normal, calma, no seu Todo tempo. mundo fica amigo. assim? Normal, todo mundo fica. Tem gente que disfarça melhor, Meu gente que Deus. não disfarça tão bem. Ai, que vergonha. Peraí. Vergonha do quê? Oi, eu tô suando. Vergonha é você voltar Tô daqui e não gelada. quiser saltar. Calma. Eu tô calmo. Mais pra direita. Tá. Mais pra direita. Aqui. Mais aí. Mais. Agora Ai, com calma. essa mão, ó. Calma. Eu tô te segurando aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu tô te segurando com força. Agora segura no peitoral. Aqui. Ai, calma. Calma, Peraí, segura, só segura mais um pouquinho. calma. Só mais um pouquinho. Bora, Thaís! Calma, amiga. Você vai, se você não conseguir segurar na queda, quando estiver balançando, você se grava, que vai ficar legal. Ai, calma, peraí. Não tem perigo de eu Não bater fica nesse olhando lá pra negócio? baixo, que é o pior Tá. coisa. Na hora de contar, conta junto com a gente, tá bom? Ai, caralho. E eu... Peraí, o peito. Eu vou assim, como eu vou? Ai, caralho, eu tô com medo. Ai, eu tô Não chorando. arranca o peito não. Calma, deixa minha ele perna tá mais pra tremendo. frente. Ai, minha perna tá tremendo sozinha. Normal, amiga. Tá? Gente, calma. Calma, segura aqui, a gente Ai, minha perna tá tremendo, Ó, não vou a gente vai conseguir fazer pular. uma contagem, 5, 4, 3, 2, 1. Chegar num, se não quiser, volta. Mas conta junto com a gente, tá bom? Segura. Ai, eu tô com medo. Ai, Calma, caralho. segura aí. Você vai Ou ter então que me segura empurrar. aqui, ó. Ui. Então segura aqui, ó, Ai, na não quarta sei. carga de firmeza. Qual que é melhor segurar? Segura aqui. Não, aqui, mas a corda não... Você sente mais segurança.
Ai, segura aí. ai, caralho. Ai, eu tô com medo. 5. Ai, minha perna. Ai, calma. Ai, gente, eu não vou conseguir, eu acho. Calma, vai sim. Vira lá. Eu vou vomitar. Calma, amiga. Meu A Deus, gente vai tá fazer só uma... caindo. Eu Calma, não tô com a pressão baixa? Não. Minha boca não tá dando? Não, eu tô gelada, juro. calma. Não. Peraí, senta, rapidinho, não, rapidinho. não, levanta. Calma, vamos fazer só uma contagem. Ai, amiga. desculpa, moço, pelo Não, amor de não. Deus. Vira Ai, pra ai, frente. ai. Calma, a gente Ai, vai fazer ai, uma contagem. ai, eu Segura quero. no peitoral. Ai. A gente vai fazer uma contagem, tá bom? Ai, tá. Tá. Deus, que medo. Que medo! Mas é muito bom depois. Ai, Bruno, eu te mato depois aí embaixo. Gente, meu Deus do céu. Agora sim passou. Mas, gente, eu tava tremendo ainda, olha. A minha perna tava tremendo. Meu Deus do céu. Eu não imaginava que eu ia sentir essa sensação de medo. Ai, lá em cima. Parece que você vai literalmente morrer mesmo. Ai, agora passou. Ai, passou. Ai, gente, desculpa aí. Mas é legal, pulei. Gente, minha perna tava tremendo lá em cima. Não sei como ela tá agora. Meu Deus, nem sei se eu filmei, viu? Eu nem sei se eu filmei, eu sei que pode ser. Tô gelada. Agora passou. Right now, man, active. Got me the game like a bandit. We bring the flame like a mattress. Let's get up, below the slackness. Active style and pattern, that's a man Nossa, que mato! Adorei! Ainda tô tremendo um pouquinho. Você viu a mão? Tá melhor, já. Eu tô um pouquinho, olha. É isso. Tô gelada, olha. Melhor sensação da vida? Melhor sensação. Calma, que nós vamos falar lá em cima. Calma. Respira, já a gente fala. Sensação de morte, isso sim. É isso aí, galera. Estamos de volta pra Thaís falar pra gente como foi essa sua aventura. Quase morte. O primeiro momento é um desespero. Aí depois, na hora que você tá na pontinha assim, é uma sensação de vou morrer. Aí depois vem adrenalina e depois relaxamento, curtição, é uma delícia. Recomendo. Recomenda? Uhum. É como se fosse um balanção gigante, na verdade, né? Isso. Só que você já sai de cima, né? Na Isso. parte que não tem... Exato. O que dá medo mesmo é o primeiro momento. Depois você fica balançando e você começa a curtir, começa a conseguir falar alguma coisa, olhar para a paisagem. Mas Faltou ar, Thaís. faltou ar, faltou voz, não sei, faltou tudo, mas não faltou coragem. É isso. Você precisou da mãozinha amiga ou não? Precisei de uma mãozinha amiga, porque sozinha não iria não, ainda. Quem Mas sabe um é dia. isso. Você vê que a parada, medo todo mundo sente, né? Eu já saltei algumas vezes, eu também sinto medo, mas eu acho que o que é legal, o barato disso, é você ultrapassar a barreira do medo, né? Exato. É enfrentar o medo de frente, porque você só vai sentir essa sensação boa, né? De Exato. curtir o rolê depois que você passar o medo, né, mano? Então Exato. uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então, enfrentem os seus medos, se desafiem cada vez mais, porque cada vez você vai ficando até mais forte para outras coisas também na vida. Isso daqui é uma palavra mulher guerreira, cara, porque hoje em dia a gente sabe qual é o preconceito que existe, né, mano? Exato. A gente tem que ser bem claro e falar bem e ver o que você enfrentou, né, a fortaleza que você foi naquele reality e tal. E hoje, mais uma vez, né, provando que mulher não é fraco, não é sexo frágil, não, senhor, né? Exato. A gente enfrenta. Então é isso, cara. Parabéns de verdade pela sua coragem. Obrigada, adorei. Primeiro, por você ter participado, né, acreditado aí no nosso projeto, ter conversado com a gente no estúdio, ter topado o desafio, porque não é qualquer um que topa o desafio. Então, muito obrigado, estou muito grato de ter te conhecido aí, prazerzão mesmo, total. Mesmo tendo te xingado em algum momento ali embaixo, esquece, passou, Faz só naquele tempo. momento, Eu mas sei, adorei. eu sei que só foi ali. E como o Na Cabana é um podcast que a gente
precisa, é movido por desafios, quem é que você vai colocar na roda para enfrentar essas nossas brincadeiras aqui, Thaís? Já pensou num nome? Já pensei aqui. Já pensou? Ítalo Antonelli, eu quero ver você se desafiando. Ítalo Antonelli, para quem não sabe, Ele fez Casamento às Cegas, foi polêmico, e eu tenho certeza que ele acho que vai ter coragem de fazer alguma coisa diferente aqui. topzera. Então, Ítalo, agora nós vamos entrar em contato com você para ver se você vai topar esse desafio ou não, beleza? Te esperamos quero aqui na Cabana Ele Podcast. tem medo de altura, viu? Fica a Aí, dica. ó, aí que legal. Mais uma pra gente quebrar esse tabu aí com o Ítalo agora. Se Thaís, acabar com a tua fobia. valeu mesmo, de coração. Obrigada mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Boa sorte Tamo e junto. assistam, tá muito Vai legal, ser muito gente. legal. Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Clica, compartilha. E é isso. Valeu!